Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Jefferson Santos, sou professor das disciplinas de língua portuguesa, englobando a parte de interpretação de textos e gramática, e também da disciplina de redação, pegando a parte de redação discursiva e redação oficial. Show de bola? Estamos aqui reunidos para a gente responder as questões aí do nosso simulado de reta final com questões inéditas para a sua prova da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, beleza? Já adianto que eu separei questões aqui no nível de médio a difícil, exatamente com o intuito de prepará-los aí para um cenário mais tenebroso, em relação à prova da PMDF. Show de bola? Então, isso aqui é um bom termômetro para você perceber se você está num bom nível de preparação na nossa disciplina de língua portuguesa. Show de bola? A ordem das questões que a gente vai utilizar aqui pode não coincidir com a ordem do seu caderno, por isso que eu não coloquei número, tá bom? Show? Legal. Para começar, te faço um convite aqui para você me seguir nas minhas redes sociais, tá? Lá no Instagram, no @prof.jeffersonsantos, tá? Que é de fato a rede que eu mais movimento, tá bom? Tem um canal lá no YouTube também com várias aulas, resolução de questões de prova aí, perfeito? E claro, pessoal, estendo esse convite aqui para que você também siga as redes sociais aí da nossa Processos Concursos, beleza? A nossa instituição aí que há mais de 30 anos aprova alunos, sobretudo para as carreiras policiais. Perfeito? Legal. Olha só, primeira orientação importante aqui. A gente não começa uma prova pelas questões mais difíceis. Por que eu estou falando isso, gente? Porque é importante a gente estudar a teoria, mas tão importante quanto isso é a gente saber fazer questões de prova, beleza? E a gente só pega esse jeitão da banca de cobrar o que a gente estudou na parte teórica quando a gente se expõe a questões de prova da banca que vai organizar o nosso concurso. No seu caso aí, o Instituto AOCP. Então, aqui reside um papel fundamental dessa nossa iniciativa aqui, de revisaço de reta final, que é exatamente te trazer para o contexto de cobrança, para você avaliar os seus conhecimentos, e, ao mesmo tempo, você ter a possibilidade de fazer uma radiografia dos seus pontos fortes e dos seus pontos de melhoria aí, para a gente correr atrás do prejuízo antes do dia da sua prova. Tá bom? Tá? Olha só, na parte de língua portuguesa, falando aqui sobre a diagramação da sua prova de língua portuguesa e considerando o padrão de cobrança do Instituto AOCP, eu tenho questões aqui de 4 categorias diferentes, tá? E eu vou elencar essas categorias em ordem de dificuldade aqui decrescente. Então, pensando numa prova de língua portuguesa do Instituto AOCP, eu tenho as questões de interpretação de textos, são as questões mais difíceis. Na sequência, eu tenho as questões de reescritura. Depois eu tenho as questões que eu chamo de mera leitura, e por fim eu tenho as questões preponderantemente gramaticais. Então, 4 categorias de questões, da questão mais difícil para o estilo de questão dessas provas aqui do Instituto AOCP, que são mais fáceis. Quando você for fazer a sua prova, e você já deve treinar pensando, levando isso aqui em consideração, comece pelas questões mais fáceis, essas questões 3 e 4 aqui, perfeito? Por quê? Isso é uma estratégia importante para você, primeiro, aquecer o seu raciocínio analítico, e principalmente para não errar questões bobas lá no dia da prova, porque é o que te tira da lista de aprovados, é você errar questões bobas que a maioria vai acertar, beleza? E para você calibrar aqui o teu raciocínio para as questões mais difíceis. No nosso caso aqui, as questões de interpretação e as questões de reescritura. Show? Por que eu coloco essas questões de interpretação e reescritura como sendo as mais difíceis de uma prova de língua portuguesa? Só explicando aqui, tá? Porque, gente, questões de interpretação, dependendo do texto que a banca vai escolher lá no dia da prova, vai fazer com que você tenha que ler o texto 2, 3, 4 vezes, depende do texto, para responder uma questão. Então, eu consigo gerenciar o meu tempo começando pelas questões mais fáceis, porque eu já faço uma varredura na minha prova, Isso me ajuda aqui a calibrar o meu raciocínio, eu ganho autoconfiança e o seu desempenho na prova tende a ser melhor, Passou, já era aquele tempo em que você só estudava e chegava lá no dia da prova e Deus ajudava. Não, gente, hoje tem que ter domínio teórico, tem que saber fazer questões de prova, a gente tem que equilibrar esses 2 fatores no dia do seu concurso. Show? Massa, tá? Então, vamos nessa. Não vou seguir exatamente a ordem que está aí no seu caderno, perfeito? E vou fazer exatamente o que eu estou sugerindo aqui a vocês. Vou começar pelas questões mais fáceis aqui, que com as informações do comando, eu já vou ter condições de analisar a questão aqui de pronto e etc. A partir disso aí, a gente vai fazendo revisões mais pontuais aqui, tá? Não vou me aprofundar muito nessas explicações teóricas, porque eu já estou partindo do pressuposto que você já pegou aulas teóricas aí da parte de gramática e vamos que vamos. Perfeito! Vamos nessa.
Legal, olha só. Então, ó, primeira questãozinha aqui, ó. Texto, né? Não vou ler esse texto agora, gente. Vamos pegar primeiro que a gente já consegue responder aqui sem precisar do texto, ó. Olha só essa questão. Assinale a alternativa em que a expressão em destaque não indica circunstância de tempo, não sendo, portanto, um adjunto adverbial de tempo ou uma oração subordinada adverbial temporal. Né? Olha o detalhe, gente. Muitas vezes é o jeito que a banca pergunta que acaba atrapalhando tudo. O Instituto OCP adora essa palavrinha aqui, circunstância. Quero combinar com você o seguinte, quando você ouvir essa palavra circunstância, você vai pensar em advérbio e nas funções que nascem do advérbio, tá? Então o advérbio ele dá origem à função sintática de adjunto adverbial e de oração subordinada adverbial, tá? Então quando eu falo em adjunto e oração, eu estou falando de funções sintáticas e quando eu falo de advérbio, eu estou falando de classe de palavras, beleza? Estou falando de morfologia. Então a gente está trabalhando aqui com morfologia e sintaxe, tá? Então a banca falou em circunstância adverbial, né? Ou só circunstância, você vai pensar em advérbio. Você vai pensar em advérbio. E na língua portuguesa, para eu dizer que alguma coisa é advérbio, olha o detalhe, tá? Essa alguma coisa, necessariamente, vai ter que aparecer ligado, ó. Vou fazer assim, ó. Para você chamar qualquer coisa de advérbio na língua portuguesa, revisão direta ao ponto, tá, gente? Para eu chamar qualquer coisa de advérbio, essa qualquer coisa, né, a que me refiro aqui, ela vai ter que estar ligada a verbo, ou a adjetivo, ou a advérbio. Matou a questão. Se você se lembra disso aqui, acabou a questão, tá? E olha só, o que eu estou falando aqui, né, de advérbio, você vai aplicar o raciocínio aqui analógico para adjunto adverbial, que é uma função que nasce do advérbio, e também para oração subordinada adverbial. Né? Porque tanto o adjunto adverbial quanto a oração subordinada adverbial são funções que nascem do advérbio. Então, para você chamar alguma coisa de adjunto adverbial ou oração subordinada adverbial, é o mesmo raciocínio, é o mesmo critério, tá? Essa oração ou esse adjunto vai ter que aparecer ligado a verbo, ou a adjetivo, ou a advérbio, tá? Se você se lembra disso, acabou a questão, porque isso é a circunstância, né? E o advérbio, ou adjunto adverbial, ou oração adverbial, né, são termos que possuem várias classificações. Aí eu tenho adjunto adverbial de tempo, de modo, de negação, de companhia, de instrumento, né, enfim. Aí depende da leitura ali. Mas o seu primeiro critério aqui é perceber a qual outro termo, né, o que a banca sublinhou aqui vai estar ligado. Beleza? Então, acabou a questão, aí fica fácil. Olha só. Ó, vamos perceber aqui primeiro, ó. Então a banca, ela está querendo que eu marque aqui, ó, dias atuais, ao receber uma notificação. Nesse momento, ela já deixou aqui, ó, tudo sublinhado. E na última alternativa, é aqui, ó, é o vocábulo hoje, né? Galera, olha como é que a gente mata uma questão como essa aqui de forma muito sossegada, ó. Ó, o grande desafio dos dias atuais. Gente, esse dos dias atuais aqui está ligado à palavra desafio. Ao receber uma notificação é uma expressão inteira que está ligada aqui, ó, a essa locução verbal, ó. Né? Então, isso aqui eu tenho todo esse termo ligado a uma locução verbal. Nesse momento, está ligado aqui, ó, ao verbo fazer, né? Nesse caso aqui, não fazer. Beleza. O de antemão está ligado ao verbo saber aqui, ó. Está ligado ao verbo saber. Show? E vamos lá, a coordenação resolveu comunicar hoje. Gente, a palavrinha hoje está ligada ao verbo comunicar. Beleza? Então, ó, acabou a questão. Ó. Comunicar é verbo, saber é verbo, não fazer é verbo, estar fazendo é uma locução verbal, ou seja, é verbo também, né? Locução verbal. E desafio não é verbo, desafio é substantivo. Então, a única palavra que está ligada a uma coisa diferente das outras aqui é a da alternativa A. Beleza? Então, a alternativa A é o gabarito da nossa questão. Por quê? Dos dias atuais aqui, gente, não é circunstância adverbial de tempo, tá? E você pode marretar dizendo também que, se não é circunstância adverbial de tempo, não pode ser adjunto adverbial, não pode ser oração subordinada adverbial.
Beleza? Entendemos isso. Gabarito da nossa questão é a alternativa A. E agora eu quero aproveitar a questão para eu te explicar mais algumas coisas. Beleza? Olha só. Vou até mudar de cor aqui, ó. Galera, olha só o que está acontecendo aqui, ó. Né? Tudo parte deste meu primeiro raciocínio aqui, ó. Tudo que está ligado a verbo, a adjetivo ou a advérbio, eu vou chamar de, né, eu vou chamar de advérbio, se eu quiser me referir à classe de palavras, ou eu vou chamar de adjunto adverbial, se eu quiser me referir à função que nasce do advérbio, ou eu vou chamar de oração subordinada adverbial, se eu quiser me referir a uma oração, mas o raciocínio é exatamente o mesmo, tá? O que eu chamo de oração? É tudo aquilo que tem verbo no meio da estrutura, né? Então, ó, aqui, ó, quando ele diz aqui na alternativa B, ó, ao receber uma notificação, receber é verbo. Só que é verbo que está dentro de uma estrutura ligada a uma locução verbal. Então, tudo isso aqui, gente, é uma oração subordinada adverbial, né? Agora, de que natureza, professor? Tá fazendo, mas está fazendo quando? A resposta para esse quando aqui, ó, é uma circunstância adverbial de tempo. Por isso que eu chamo essa oração subordinada adverbial de oração subordinada adverbial temporal. Tudo bem? Legal. Olha só, o governo achou por bem não fazer declarações, mas não fazer, pessoal, quando? A resposta para esse quando é nesse momento. Nesse momento aqui, gente, nada mais é do que uma locução adverbial. Que você pode chamar, se você quiser chamar pelo nome sintático, você pode chamar isso aqui de adjunto adverbial. Nesse caso aqui de tempo, ó. Porque é a resposta para o nosso quando aqui, ó. Eu precisava saber, mas eu precisava saber, gente, quando? De antemão. De antemão. Mesma coisa, tá? Aqui eu tenho uma locução adverbial, ou eu posso chamar pelo nome sintático, de adjunto adverbial de tempo. Perfeito? A coordenação resolveu comunicar, mas resolveu comunicar quando? Professor, resolveu comunicar hoje. Então esse hoje aqui, ó, você pode chamar de advérbio, ou você pode chamar de adjunto adverbial de tempo. Então note que interessante, né? O advérbio é um termo que pode ser representado por uma única palavra, que é o caso aqui da alternativa E, por duas palavras, que é o caso da alternativa C e D, né? Vou colocar aqui na tela para você seguir, ó. Então, ó, tudo isso aqui é advérbio, mas aqui eu tenho advérbio representado por duas palavras, aqui eu só tenho advérbio representado por uma palavra, aqui eu tenho também, né, essas duas palavrinhas aqui representando o advérbio, e aqui eu tenho uma oração representando o advérbio. Não importa, o raciocínio está aqui, ó, é o mesmo. Acabou a questão. E no primeiro caso aqui, ó, na primeira alternativa, né, esse 2 dias atuais, apesar de me dar a ideia de tempo, não é um termo ligado a um advérbio, adjetivo ou a outro advérbio. Ele está ligado a substantivo. E palavra que acompanha substantivo, gente, tem natureza adjetiva. Então isso aqui é um adjetivo. Se eu quiser chamar pelo nome das classes de palavras, ou se eu quiser chamar isso aqui sintaticamente, isso aqui será um adjunto adnominal. Adjunto adnominal é um termo que aparece junto a um nome, tá? O adjunto adverbial é um termo que aparece ligado a um verbo, tá? Por isso que a alternativa A aqui é o gabarito da nossa questão, porque apesar de 2 dias atuais me dar uma ideia de tempo, tá? 2 dias atuais está ligado a um nome, não pode ser circunstância adverbial. Tudo bem? Circunstância adverbial é palavra classificada como advérbio ou adjunto adverbial ou oração adverbial. Gabarito da nossa questão, então, alternativa A. Revisão boa, hein? Revisão boa. Seguindo. Mas, ó, o segmento textual em que a preposição é uma exigência. Gente, olha, perceba como a banca gosta de te cobrar as coisas, porque às vezes a banca ela tenta te engabelar no comando. Gente, as funções sintáticas que exigem uma preposição são duas, tá? Exige uma preposição. Eu tenho complemento nominal, vou chamar de CN, e eu tenho o agente da passiva. Agente da passiva. São dois termos que exigem, né, uma preposição. Perfeito? Qual é a diferença entre essas duas funções sintáticas aqui? Ó? É que o complemento nominal, ele completa o sentido de um nome. E o agente da passiva, ele aparece ligado a verbo. Beleza? Note que nenhuma dessas palavras aqui, ó, primeiro, qual que é o ponto em comum, entre as alternativas? Eu tenho preposição em todas elas, ó. A banca malandramente colocou aqui exatamente para tentar confundir a sua análise. Né? Então, qual que é o primeiro ponto dessa questão? Você saber que a banca está falando de uma dessas duas funções aqui, que são as únicas que, por regra gramatical, vão exigir
a utilização de uma preposição. Né? Agora, o que é o agente da passiva? É o termo que pratica a ação, vou anotar aqui, ó, termo que pratica, é o termo que pratica a ação verbal em uma estrutura da voz passiva. Esse é o agente da passiva. Se você notar aqui, ó, nas alternativas, não tem essa ideia de praticante de ação aqui, tá? São as mensagens que digitam, são o ouvido, entendeu? Que não tem nada a ver, ó, ouvido de fone, não. Aqui eu não tenho essa ideia em nenhuma das alternativas. Se você notar, eu não tenho nenhuma ideia que está praticando ação de nada aqui, beleza? Então a banca, na verdade, só quer que você identifique qual das alternativas aqui te apresenta um complemento nominal, beleza? Tá? E o que a banca vai tentar fazer aqui para te confundir? Na verdade, isso aqui é uma questão, gente. Na verdade, isso aqui é uma questão em que a banca quer que você saiba diferenciar um complemento nominal de um adjunto adnominal. Sabe por quê? Porque o adjunto adnominal, assim como o complemento, são termos que aparecem ligados a nomes. Ó. O complemento, voltando aqui para mim, ó, o complemento completa o sentido de um nome. O adjunto aparece junto a um nome. Então, isso aqui é um ponto em comum entre eles, tá? Agora, tem diferenças, professor? Tem sim. Né? O complemento... Vamos lá. Vou pegar aqui a nossa canetinha. Galera, ó, o complemento, primeiro, ó, ambos aparecem ligados a nomes, tá? Mas eu tenho diferença, ó. Eu gosto de colocar assim, ó, critério de conexão. Vamos colocar só 3 critérios aqui, ó. Critério de conexão. Vamos colocar 3, ó. 2. A questão da preposição. Vou colocar dos dois lados aqui, ó. E a questão e o critério semântico, ó. A semântica. Semântica. Aqui é o 3. Semântica. Beleza? Se você se lembra disso aqui, acabou, nós temos o suficiente aqui para a nossa análise, tá? Olha, quanto à conexão, o adjunto adnominal, ele só pode aparecer conectado a substantivo. Beleza? Já o complemento, ele pode aparecer ligado a substantivo ou a adjetivo ou a advérbio. Beleza? O complemento nominal, ele pode aparecer completando ou um substantivo, ou um adjetivo, ou um advérbio, tá? Na parte da preposição, o complemento exige a preposição. Eu vou colocar assim, ó, que fica melhor. Vamos fazer assim, ó. Ó, sempre, vou colocar o símbolo de infinito, ó, sempre com preposição, ou seja, ele exige a preposição, sempre com preposição. Enquanto o adjunto, gente, pode aparecer pode aparecer com ou sem preposição. Então, a preposição é uma exigência só do complemento. O adjunto ele pode aparecer com ou sem preposição. Isso é uma diferença. Critério semântico, que é bem importante, tá? Critério semântico, gente. O complemento, ele é paciente do termo a qual ele está ligado, tá? Ou é paciente, ou é alvo, tá? E enquanto o adjunto é termo que a gente chama de agente, ou pessoa, tá? Agente, ou é termo personativo, que indica pessoa, tá? E aqui, ó, ele pode nos dar uma semântica de posse. Tudo bem? E, por fim, uma última coisa que pode ser útil em questões mais difíceis, cobrando essa diferença entre complemento e adjunto aqui, gente, ó. O que a banca vai tentar fazer, ó? Primeiro, a gente sabe que complemento e adjunto são funções sintáticas que apresentam semelhanças e diferenças, tá? A banca vai tentar te pegar na semelhança. Ela vai colocar tudo na mesma forma para tentar confundir a sua análise. Foi exatamente o que aconteceu aqui, ó, nessa questão. Note que, só para a gente já começar a analisar o item aqui, ó, esse de mensagem está ligado à digitação. Digitação é o quê? É um substantivo, professor. O de ouvido está ligado a fones.
Fones é um substantivo, professor. De seu celular está ligado a letras. Letras, professor, é substantivo. De computador está ligado a teclados, professor. Teclados é um termo substantivo. De adultério está ligado a casos. Casos, gente, é substantivo. Então, note que está tudo na mesma forma, bonitinho. Então, onde que a banca está aqui, ó, no caso dessa nossa análise? Né? Onde que a banca está aqui, ó? A banca está num termo com preposição. Todos eles estão com preposição. Ou seja, pode ser complemento, pode ser adjunto. E todos eles estão ligados a substantivo. Tá? Então, eu estou no ponto em comum. Quando a banca fizer isso aqui, ó, a gente sai pela natureza do substantivo, meu povo. Sabe por quê? Porque aqui, ó, o adjunto, ele pode aparecer ligado a substantivo concreto ou abstrato. E o complemento, gente, ele só aparece ligado a substantivo abstrato. Isso aqui, gente, só para as questões mais difíceis, tá? Por quê? Para a maioria das questões que nos cobram exatamente essa diferenciação de complemento e de adjunto aqui, você não vai precisar desse parangolé todo, né? De saber se é um substantivo concreto ou abstrato. E eu acredito que alguns de vocês estejam pensando aí, meu Deus do céu, o que é um substantivo abstrato mesmo? Porque às vezes a gente trava exatamente nessas dúvidas aqui que são básicas, né? Então, ó, vamos lá. Só para a gente completar aqui a nossa revisão. Gente, ó, substantivo abstrato, o raciocínio ele é de exclusão, tá? Substantivo abstrato é todo e qualquer nome. O que é um substantivo abstrato? É todo e qualquer nome que vai te dar um sentido, uma semântica de sentimento. Colocar assim, ó, sentimento / sensação. Tudo aquilo que for nome de sentimento, sensação, é substantivo abstrato. Tudo aquilo que for nome de ação ou estado é substantivo abstrato, tá? E, por fim, ó, tudo aquilo que for nome de qualidade também será substantivo abstrato. Beleza? Acabou a questão. Acabou a questão. É só isso, né? Então, ó, primeiro, eu já vi que eu tenho termos com preposição. Todos eles são termos com preposição que estão ligados a um substantivo. Esse aqui é o ponto em comum. Beleza? Então, vamos aplicar aqui, ó, esse critério aqui do substantivo abstrato, né? Digitação. Gente, digitação é um nome que deriva da ação de digitar. Então, esse digitação aqui é substantivo, mas é substantivo abstrato. Fone. Fone é nome de sentimento, sensação, ação, estado ou qualidade? Não. Se ele não é substantivo abstrato, significa que ele é substantivo concreto. Tudo aquilo que não for nome de sentimento, sensação, ação, estado ou qualidade será substantivo concreto. O raciocínio ele é de exclusão. O que não é uma coisa é outra. Tá? Então, o que é o substantivo concreto? É tudo que sobrar, ó. Tudo o que não for abstrato. Tudo que não for abstrato, gente, vai ser concreto. Beleza? Então, o raciocínio aqui ele é de exclusão. Né? Então, ó, fone, substantivo concreto. Letra, gente, é nome de sentimento, sensação, ação, estado ou qualidade? Não, é substantivo concreto. Teclado é substantivo concreto. Casos não é nome de sentimento, sensação, ação, estado ou qualidade? Então, é substantivo concreto também. O único que pode aparecer ligado a substantivo concreto, gente, é o adjunto adnominal. Então, significa que aqui eu tenho adjunto adnominal, aqui eu tenho adjunto adnominal, aqui eu tenho adjunto adnominal e aqui eu tenho adjunto adnominal. Beleza? Tá? E no primeiro caso, gente, é o único das alternativas aqui em que esse termo com preposição é um complemento nominal. Né? Porque, primeiro, é o único que apresenta o substantivo abstrato como termo a qual ele está ligado aqui, ó. Beleza? Então, eu tenho um substantivo abstrato aqui. Professor, mas o adjunto também pode aparecer ligado a um substantivo abstrato? Pode. Mas, além disso, eu tenho outros critérios aqui, ó. Eu resumi aqui esses nossos critérios aqui, né? Todos eles para a gente aprender a diferenciar. Gente, aqui, ó, eu não tenho uma ideia de alvo aqui, ó. As mensagens, ó. As mensagens. Aqui a ideia não é digitação de mensagens. Aqui a ideia não é de que as mensagens são digitadas.
Se as mensagens são digitadas, quase não saiu aqui, se elas são digitadas, gente, significa que as mensagens aqui é um termo que semanticamente é paciente. Tá? Se esse termo aqui ele é paciente, a gente está no critério semântico 3 aqui, ó. Então a gente está fechando, né, essa análise aqui para a gente ter certeza que o termo aqui da primeira questão, de fato, gente, é um complemento nominal. E outra, né? O complemento nominal, ele exige a preposição. Complemento nominal exige a preposição, tá? Então a gente tem aqui, ó, a junção de todos os 3 filtros aqui que eu te ensinei. Tá? O complemento, ele pode aparecer ligado a substantivo, adjetivo ou advérbio, tá? Substantivo, se eu precisar ver o tipo do substantivo, sempre será abstrato. Substantivo, o complemento, perdão, ele nunca aparece ligado a substantivo concreto, tá? Ele sempre pede preposição e, semanticamente, ele te dá uma ideia de paciente ou alvo da ação. Nesse caso aqui, tá? O nome, não confunda, tá? Digitação é um substantivo que deriva do verbo digitar. Digitar é verbo. Digitação é substantivo abstrato derivado de verbo. Perfeito? Tranquilo? Então, o gabarito da nossa questão também é a alternativa A. Passando aqui para a próxima. Ó. Assinar a alternativa que apresenta uma reescrita semântica e gramaticalmente adequada para o excerto. Entre mentes, ninguém vai ao banquete por causa da sobremesa. Galera, essa questão aqui é uma questão muito maldosa, tá? Eu vou até passar para frente aqui, depois a gente volta a essa questão. Beleza? Vamos lá. Assinale a alternativa em que o pronome átono pode estar enclítico ao verbo. Né? Então aqui, ó, quando ele fala assim, ó, enclítico, gente, ele está falando primeiro de colocação pronominal e enclítico é o pronome após o verbo. Né? Então você tem aqui o verbo. Ó. Você tem aqui um verbo. Estou separando assim só para você entender um detalhe, tá? Você tem um verbo aqui, ó. E você pode colocar o pronome, chamar assim, ó, pronome oblíquo átono, né? Ele está falando de pronome átono aqui, tá? Esse pronome átono é o pronome oblíquo átono que eu estou colocando aqui em forma de sigla, né? Esse pronome, ele pode estar antes do verbo. Esse pronome oblíquo átono pode estar no meio do verbo, ou esse pronome oblíquo átono pode estar após o verbo. Tá? Ele pode estar antes, ele pode estar após, ou ele pode estar no meio. Beleza? Se ele está antes, eu chamo esse fenômeno aqui de próclise. Se ele está no meio, eu chamo de mesóclise. Meso de meio, né? Mesóclise. Se ele está após, eu chamo de ênclise, que é exatamente o que a banca quer ali, ó. Tá? Professor, então estamos diante de uma questão de colocação pronominal, tá? E em questões como essa, principalmente você que vai fazer a prova da PMDF, tá? Tem que saber os fatores de atração, né? Para a posição de próclise, porque é o que mais cai em prova, né? Então você tem que saber isso aqui, ó. Quais são os casos em que eu tenho a colocação do pronome antes do verbo em posição de próclise, portanto, tá? Porque é o que mais cai em prova. E aqui você tem que conhecer. É assim, gente, ó, a primeira análise que você faz, você vai sempre primeiro tentar descartar as situações em que você será obrigado a colocar o pronome antes do verbo. Sabe por quê? Porque, primeiro, é o que mais cai em prova, como eu falei, tá? Segundo, se você não tem uma obrigatoriedade de colocar próclise, então você pode colocar esse pronome na posição de ênclise. Simples assim, tá? Eu vou ter casos em que eu sou obrigado a colocar esse pronome antes do verbo, e eu vou te mostrar aqui o que vai te obrigar agora, tá? Nessa nossa análise. Então vamos lá, ó, rapidão aqui, ó. Aqui eu tenho que conhecer, gente, os chamados fatores de atração, ó. Fatores de atração. Nas minhas aulas eu digo assim, ó, são os nossos FAs, né? Se for FA, fator de atração, eu sou obrigado a colocar o pronome na posição de próclise. Quais são os fatores de atração, professor? Então vamos colocar aqui, ó. Fatores de atração aqui, gente. Eu tenho advérbio, e esse advérbio pode vir representado por uma palavra, por uma expressão ou por uma oração, beleza? Ó. Advérbio é um fator de atração. O que mais, professor? Pronomes, no geral, tá? Pronomes. O que mais, professor? Né? Palavras negativas.
Beleza? O que mais, professor? Frases. Frases interrogativas, vou colocar só o sinal de interrogação, ou frases exclamativas, ou as chamadas frases optativas. E além disso, eu tenho um último fator de atração, vou puxar para cá, ó. O último fator de atração, que são as construções com preposição mais verbo no gerúndio, ó. Preposição em mais gerúndio. Beleza? Tá? Só um adendo aqui, gente. Aqui nos pronomes só não entram, ó, exceto, vou colocar assim, ó, exceto os pronomes pessoais, ó, exceto os, vou colocar assim, ó, P de pronomes pessoais. Os pronomes pessoais retos. Gente, esses pronomes pessoais retos aqui é o eu, tu, ele, nós, vós e eles, tá bom? Então, qualquer pronome será um fator de atração. Quase não saiu aqui, tá? Qualquer pronome será um fator de atração, exceto se for um pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós e eles, que são, né, as pessoas aqui que normalmente, dentro de um texto, a gente emprega na função de sujeito. Beleza? Eu, tu, ele, nós, vós e eles são pronomes pessoais do caso reto que não são fatores de atração. Agora, um pronome relativo é um fator de atração. Né? Um pronome indefinido é um fator de atração. Um pronome interrogativo é um fator de atração. Beleza? E as outras que eu coloquei aqui, tá? Detalhe também, tem mais uma aqui, ó. Um último, para a gente deixar bem completinho, tá? E o último aqui, gente, são as conjunções, ó, conjunções subordinadas. Gente, atenção, que eu só estou me referindo às conjunções subordinadas. Porque se for conjunção coordenada não é fator de atração para próclise. Não é, tá? Então a gente tem que saber só disso aqui, ó. Acabou a questão. É só isso. Né? Então vamos olhar para todas as alternativas aqui, ó. Primeiro eu vou identificar o pronome oblíquo, ó. O C aqui, eu tenho o C aqui, eu tenho o C aqui, eu tenho o nos aqui, que é um pronome oblíquo átono, e eu tenho um C aqui, ó. Identifiquei os pronomes oblíquos átonos aqui, agora eu vou ver se há fator de atração. Se eu tenho algum desses casos aqui, ó, advérbio, pronomes, todos eles exceto os pronomes retos, se eu tenho palavras negativas, se eu tenho essas frases aqui interrogativas, exclamativas ou optativas, se eu tenho as conjunções subordinadas, né? Ou se eu tenho essa construção com em com gerúndio, porque todas elas são chamados fatores de atração e aí eu seria obrigado a colocar o pronome na posição de próclise. Beleza? Show. Professor, sempre é advérbio. Advérbio de tempo, né? Nesse caso aqui. Então, essa colocação aqui, gente, ela tem que estar antes do verbo. Ó. Então, isso aqui é próclise, ó. Próclise obrigatória. Porque tem fator de atração, ó. Próclise obrigatória. Vou anotar isso aqui só na primeira alternativa, tá? Beleza? Próclise obrigatória. Por quê? O sempre é fator de atração. Ó, na qual é um pronome relativo, né? Isso aqui é fator de atração. Tá? Olha só, ele. Professor, o ele é um pronome pessoal. É um pronome pessoal. Só que é um pronome pessoal, professor, do caso reto, ó. É um pronome pessoal do caso reto. Tá? Vamos deixar isso aqui quietinho, ó. O que, professor? Esse que aqui é um pronome relativo, então também é fator de atração. Tá? O prato, aqui, ó, eu não tenho fator de atração nesse caso aqui. Então vamos analisar aqui as alternativas, ó. Primeiro, isso aqui é próclise obrigatória. Por quê? Tem fator de atração. Alternativa B aqui, ó, na qual é pronome relativo, próclise obrigatória, ou seja, o pronome tem que estar antes do verbo, né? Então não é a nossa alternativa, porque ele quer que eu possa colocar esse pronome após o verbo, né? O C é um pronome pessoal do caso reto. Eu falei que os pronomes retos aqui, eles não entram como fator de atração. Então aqui, gente, eu poderia, se eu quisesse, trazer esse C para cá, ó, ele via C, tá? Então eu poderia, se eu quisesse, colocar esse C aqui, ó, que é o meu pronome oblíquo átono, após o verbo. Se está após o verbo, a gente chama isso aqui, tecnicamente, de ênclise. Ou eu simplesmente digo que o pronome está em posição enclítica, né? Dá no mesmo. Perfeito? Então aqui eu posso deixar em próclise, aqui, ó, ou eu deixo em próclise antes do verbo, ou eu deixo em ênclise após o verbo, aqui nesse caso. Se ele pode estar após o verbo, o gabarito da nossa questão é a alternativa C de casa. Beleza?
Ó, o que aqui na alternativa D é fator de atração, então aqui é próclise obrigatória, não é o nosso gabarito. E a última alternativa aqui, ó, tem um detalhe. Aqui eu não tenho nenhum fator de atração, ó, não tenho mesmo. O prato aqui, gente, é só um termo que funciona como o verbo, o sujeito, perdão, do verbo quebrará aqui. Só que o verbo quebrará é um verbo que está no... Vou até mudar de cor aqui, ó. Esse quebrará é um verbo que está no futuro, né? E se eu tenho o verbo no futuro do presente ou futuro do pretérito, né? Se eu tenho um verbo no futuro do presente e no futuro do pretérito, e a construção que eu estou analisando não tem fator de atração, ó, então aqui, ó, não tem fator de atração, não tem FA, e o verbo está no futuro do presente, e o verbo está no futuro do presente ou futuro do pretérito. Nesse caso aqui, ó, se o verbo está no futuro, seja do presente, seja do pretérito, você é obrigado a colocar o pronome oblíquo átono no meio, na posição de mesóclise. Então aqui o correto, né, seria assim, ó, o prato, eu diria assim, ó, quebrar-se-á. Olha o pronome no meio do verbo aqui, ó. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu não poderia, tá? Eu tenho duas possibilidades aqui, ó. Só deixar direitinho aqui, ó. Eu tenho duas possibilidades para esse pronome aqui, né? Ou eu deixo esse pronome aqui, ó, antes do verbo, na posição de próclise, né? Ou eu deixo esse pronome aqui no meio do verbo, na posição de mesóclise. Ele jamais poderia estar na posição de ênclise após o verbo, beleza? Que é exatamente o que a banca quer. Ele quer o que pode estar após o verbo. Esse aqui não pode estar após, ele pode estar antes ou ele pode estar no meio, né? Só tenho dois casos em que o pronome pode estar no meio aqui, professor. Nos casos em que eu tenho, né, o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito e que não há fator de atração. Então eu tenho que ter essas duas condições aqui, ó. Porque se eu tenho fator de atração, eu sou obrigado a colocar a próclise, independentemente do verbo estar no futuro, do presente ou do pretérito, tá? Gente, eu estou passando por isso aqui mais rápido porque a gente está só revisando, beleza? Tá? Então, o que mais cai em prova sobre colocação pronominal? É os casos de próclise, né? E para eu identificar os casos de próclise, eu tenho que conhecer os fatores de atração. Isso aqui é o primeiro passo, tá? Porque se você tem fator de atração, acabou. Você é obrigado a colocar o pronome antes do verbo, na posição de próclise. Se você não tem o fator de atração, aí você vai olhar se o verbo está no futuro do presente ou futuro do pretérito. No caso aqui eu tenho o verbo quebrar, né? Quebrar no futuro do presente é quebrará. Quebrar no futuro do pretérito é quebraria. Nesses casos, se você tem o verbo no futuro do presente ou futuro do pretérito e não há fator de atração, aí eu tenho que colocar esse pronome oblíquo átono no meio do verbo. Eu diria quebrar-se-á ou quebrar-se-ia, tá bom? Beleza? Isso se não houver fator de atração. Gabarito da nossa questão, então, alternativa B, de bola, tá? Legal. Seguindo aqui, ó. Próxima questão, ó. O pronome destacado não indica posse. Galera, olha que interessante essa questão, ó. O pronome lhe é um pronome oblíquo átono também, esse lhe, tá? E normalmente ele é empregado no papel de complemento verbal do tipo objeto direto. É um complemento verbal do tipo objeto indireto, tá? Que é aquele complemento com preposição. Mas esse lhe aqui também, ele pode aparecer, gente, isso aqui é difícil cair, quando cai, normalmente os candidatos erram, tá? Esse lhe aqui também pode aparecer no papel de adjunto adnominal, tá? Esse lhe, ele vai aparecer no papel de adjunto adnominal exatamente quando ele me trouxer uma semântica de posse. Porque, gente, a semântica de posse, inclusive, é o terceiro filtro que eu te ensinei para você diferenciar complemento nominal de adjunto adnominal, né? O adjunto adnominal é um termo que semanticamente pode me dar uma ideia de posse, tá? Agora, no lugar dessa ideia de posse, eu posso representar essa ideia de posse com o pronome oblíquo átono lhe, se eu quiser, né? Como é que eu vou identificar isso aqui, ó? Eu tenho aqui o seguinte, ó. Custava-lhe compreender o que acontecia à sua volta, né? Alternativa A. Olha só a alternativa B aqui, ó. A expectativa mantinha-lhe o coração acordado. Gente, ó, tenta trocar esse lhe aqui, ó. Mantinha o coração dele
acordado. Não é essa a ideia que está aqui, professor? É. E o dele não é um termo que te daria uma semântica de posse? Sim, professor. Então, isso aqui, ó, o lhe está sendo empregado como adjunto nesse caso aqui, não é o gabarito da nossa questão, porque ele quer o que não indica posse. Então, na verdade, o que ele quer que você identifique aqui, ó, é o lhe sendo empregado no papel normal dele, que é o papel de complemento verbal do tipo objeto indireto, né? Então, ó, mesmo estilo aqui, ó. Judas, então, beijou-lhe a fronte. Beijou, vamos trocar o lhe, ó. Beijou a fronte dele. Dele, né? De Cristo, né? Professor, dele me dá a ideia de posse também. Não é o gabarito da nossa questão. O sal impregnava-lhe as roupas. Impregnava as roupas dele ou dela, né? Vou colocar o dela aqui só para diferenciar, tá? Beleza? Então, dá a ideia de posse, não é o nosso gabarito. A brisa da madrugada tocava-lhe o corpo. Tocava o corpo dele ou dela. Dele ou dela. Então aqui eu também tenho ideia de posse e o gabarito da nossa questão alternativa A. Olha só que interessante aqui, ó. Analisando, né? Custava, né? Custava-lhe compreender o que acontecia à sua volta. Olha que interessante, ó. Esse compreender o que acontecia à sua volta. Ó, custava, mas custava o quê? Compreender o que acontecia à sua volta. Isso aqui é um complemento verbal do tipo objeto direto. Mas custava compreender o que acontecia à sua volta a quem? A quem custava? Esse a quem aqui, gente, é o complemento verbal do tipo objeto indireto, que no caso aqui, ó, só organizar isso aqui para ficar bonitinho. Vamos lá, fazer assim, ó. Aqui eu tenho o complemento verbal do tipo objeto direto, e aqui eu tenho o complemento verbal do tipo objeto indireto. Mas note que esse complemento verbal do tipo objeto direto está representado pelo lhe, aqui, ó. Tudo bem, é o papel normal dele, é funcionar como complemento verbal do tipo objeto indireto, né? Tanto é que eu poderia falar assim, ó, custava isso a alguém, né? Custava-lhe isso, né? Então, note que o objeto direto aqui, ó, isso aqui é um outro detalhe que eu quero trazer aqui, tá? Só a título de revisão mesmo. Aqui é o seguinte, gente, ó. O verbo custar aqui ele é um verbo que ele é transitivo direto, porque ele está pedindo um complemento verbal do tipo objeto direto, e esse complemento verbal está representado por todo esse fragmento aqui, ó. Note que dentro de todo esse fragmento aqui, ó, eu tenho um verbo dentro desse fragmento que funciona como objeto direto, né? Então, a banca pode te perguntar se isso aqui, ó, compreender o que acontecia à sua volta, seria um complemento verbal oracional. E você vai dizer que isso aqui está certo. O que é um complemento verbal oracional? É um complemento verbal em forma de oração, ou seja, que tenha verbo dentro dele. Ou a banca pode dizer que isso aqui, ó, é um objeto direto oracional. Ok, gente. Se a banca chamar isso aqui de objeto direto oracional, você vai dizer que isso aqui está certo também, porque tudo que representa esse objeto direto aqui é uma oração, porque eu tenho verbo dentro dessa estrutura que funciona como objeto direto. Beleza? Tá? Então eu tenho um objeto direto oracional e eu tenho o pronome lhe sendo empregado como complemento verbal do tipo objeto indireto, né? Eu, antigamente, quando eu comecei a estudar, né, a parte aí de língua portuguesa, até mesmo antes de fazer a faculdade, eu tentava trocar o lhe por a ele ou a ela. Se coubesse, é porque o lhe estaria sendo empregado no papel de complemento verbal do tipo objeto indireto, né? Então, ó, daria pra gente fazer esse teste aqui, ó. Custava compreender o que acontecia à sua volta, né? Mas custava a quem? Ah, sei lá, custava a ele. Agora eu consigo enxergar mais claramente essa preposição aqui e eu sei que o complemento verbal do tipo objeto indireto é o complemento que pede a preposição. Então, quando o lhe equivale a ele ou a ela, é porque esse lhe está sendo empregado como complemento verbal do tipo objeto indireto. Acabou a questão. Só isso, tá? Próxima. Assinale a alternativa em que o se é uma conjunção integrante. Galera, essa aqui é clássica das provas do Instituto OCP. Clássica, tá? Eu sou capaz de apostar com qualquer um de vocês que a banca vai colocar umas 2 questões, pelo menos, aqui, te cobrando essa teoriazinha aqui, tá? Para você saber identificar o se como conjunção integrante, né? O Instituto OCP é chamado da banca da conjunção integrante, porque ela sempre cobra questão exatamente nesse estilo aqui, ó. Vem para cá. Então tá, ó, ele quer a alternativa em que o se é uma conjunção integrante. Gente, nas minhas aulinhas teóricas eu te explico o seguinte, ó. Você vai tomar cuidado com se e com que. Se e que. Por quê, gente? Esses dois vocábulos aqui, eles podem ser uma porrada de coisa
na língua portuguesa, tá? O que costuma cair mais aí nas provas do Instituto OCP, gente? É o C ou o que no papel de conjunção integrante. Conjunção integrante, tá? E o C funcionando aqui como outras conjunções, tá? E eu tenho, inclusive, outras funções. Esse C aqui, ele pode ser uma partícula expletiva, por exemplo. Partícula expletiva ou de realce, né? Chamada de expletiva ou de realce. Vou colocar só assim, ó, realce. Beleza? Esse C aqui, ó, ele pode ser... que mais? Ele pode ser um pronome reflexivo ou recíproco. Recíproco. Beleza? Enfim, são as principais, tá? O que, gente? O que pode ser, normalmente cai em prova mais o papel do que como pronome relativo ou o papel do que como conjunção integrante, que eu vou chamar de CI aqui, ó, conjunção integrante CI, a minha Ceilândia. Beleza? Tranquilo? Agora, como é que eu sei que o que está sendo empregado, por exemplo, nesse papel de conjunção integrante, que é o que a banca quer nesse caso aqui, ó? Tá? Galera, conjunção integrante é quando você pode trocar todo o segmento que é introduzido por um C ou por um que, tá? Pela ideia do isso. Isso e variações. Ó, eu utilizo esse delta aqui para te dar essa ideia de variações. Toda vez que você conseguir trocar todo o trecho introduzido pela ideia do isso e variações, você vai chamar esse C de conjunção integrante. Ou o que, tá? O mesmo vale para o que aqui, ó. Se você conseguir trocar todo um trecho introduzido por um que, pela ideia do isso e variações, é porque esse que estará no papel de conjunção integrante. Tá? Acabou a questão. É só isso. É só isso que a banca quer. Acabou a questão. Olha só. A gente se acostuma a querer saber... Gente, tenta trocar tudo isso aqui, ó. Primeiro, vamos identificar o C em todas elas, ó. O C está aqui. Eu tenho o C aqui. Eu tenho o C aqui. Eu tenho o C aqui. E tenho o C aqui. Beleza. Tenta trocar toda essa expressão aqui, ó, pela ideia do isso, ó. A gente costuma querer saber isso. Cabe essa troca? Cabe, professor. Então, esse C aqui é a minha conjunção integrante. Acabou a questão. O gabarito da minha questão é a alternativa A. Professor, é só isso. Galera, só isso. Só isso. Toda vez que você conseguir fazer essa manobra aqui, é uma forma inteligente de você revelar, digamos assim, o C sendo empregado com essa atribuição de conjunção integrante, tá? A conjunção integrante é a conjunção cativa própria das orações subordinadas substantivas. Isso aqui a gente detalha em sala de aula quando a gente vai fazer um estudo do período composto, né, por subordinação. Aí a gente fala das orações subordinadas substantivas, tá? As orações subordinadas substantivas, no geral, elas são introduzidas por uma conjunção que é própria delas, que é exatamente essa conjunção integrante. Perfeito? Tá? Então a banca normalmente ela nem te pede para você classificar a oração. Ela só quer que você identifique o C empregado como uma conjunção integrante. Perfeito? Gabarito da nossa questão é alternativa A, e eu quero olhar as demais aqui contigo, ó. Se bem elaborada, gente, esse C aqui, ó, é um C de condição. Isso aqui é uma conjunção que me dá uma ideia de condição. Então eu estou aqui, ó, no C sendo empregado como outros tipos de conjunções. Tá? O homem não se recupera. Ó, não se recupera. O homem não se recupera. Aqui eu tenho um pronome reflexivo. O que é o pronome reflexivo, né? É quando o sujeito e o complemento do verbo são a mesma coisa, né? Se refere à mesma coisa. O homem não se recupera, ou seja, ele não se recupera a si, né? Não se recupera. Esse si aqui é um pronome reflexivo. Beleza? A mulher se foi sem querer. Gente, eu poderia simplesmente sumir com isso aqui, ó. A mulher foi sem sequer dizer adeus. Ela foi, ela partiu sem dizer adeus. Esse C aqui, como eu posso excluir aqui sem nenhum prejuízo para o entendimento, é porque esse C está sendo empregado aqui como uma partícula de realce, ou uma partícula expletiva. A banca pode chamar dessa forma aqui na sua prova, tá? O que é a partícula expletiva? É um termo que serve só para realce. Você pode tirar sem nenhum prejuízo gramatical, semântico ou sintático, tudo bem? É só uma partícula de ênfase mesmo, tá? Abraçaram-se. Gente, ó, esse C aqui ele me traz uma semântica de que abraçaram-se uns aos outros.
Se eu tenho essa ideia do uns aos outros aqui, é porque esse se, ele é um pronome recíproco. Voltando lá, peraí. Isso aqui é um pronome recíproco, porque eu tenho uma ação recíproca aqui, ó, em que uns abraçaram aos outros e foram abraçados por eles também, né? Então isso aqui, gente, me dá uma semântica de reciprocidade, tá? E se me dá uma semântica de reciprocidade é porque esse se está sendo empregado como pronome recíproco. Então eu tenho aqui, ó, aqui eu tenho partícula expletiva ou de realce, pronome recíproco, pronome reflexivo e conjunção condicional. O único que é conjunção integrante aqui é o que aparece é o ser empregado aqui na alternativa A, tá? Beleza? Próximo. Em comemorávamos com alegria ou tolerávamos com resignação, mas nunca soubemos lidar com toda aquela rejeição, né? Olha só, há uma relação de oposição entre comemorar com alegria e tolerar com resignação. Toma cuidado com o que os seus olhos te mostram, tá? Primeiro, gente, esse mas aqui, ó, ele é uma conjunção, de fato, adversativa. Esse mas aqui, ó, é uma conjunção coordenada de natureza adversativa. Significa que, tá? A conjunção adversativa, ela te traz uma ideia, né? Uma relação de oposição. Então, aqui você está dizendo uma coisa, sei lá, positiva. Depois do mais aqui, ó, a partir do mais, você está dizendo uma coisa negativa. Ou vice-versa, tá? Beleza? Mas olha só o que a banca está falando aqui na alternativa A. Ó. Há uma relação de oposição entre comemorar com alegria e tolerar. Então, ela está falando disso aqui, ó. Vou pegar um outro marca-texto aqui, ó, de outra cor. Então, ó, comemorar com alegria, ela está falando que faz oposição com tolerar, né? Com tolerar, com resignação. E, galera, na verdade, essa relação aqui, ela não é de oposição, porque o que eu tenho ligando essas duas ideias aqui é um ou. Isso aqui é uma ideia de alternância. É uma coisa ou outra, ó, alternância. Beleza? Então, o gabarito aqui não pode ser a alternativa A, porque a relação entre comemorar e tolerar não é de oposição, e sim de alternância, que eu acabei de falar, por conta do ou aqui, ó. Esse ou me dá uma semântica de alternância, tá? Isso aqui é uma questão que está te cobrando conhecimento do emprego das conjunções coordenadas. Ponto. Basicamente é isso, tá? Alternativa B, ó. A acentuação de comemorávamos e tolerávamos se deve ao fato de serem verbos. Gente, isso aqui não tem nada a ver com a palavra ser ou não ser verbo, tá? Isso aqui tem a ver com o fato de que essas palavras são proparoxítonas, ó. O que é a proparoxítona? É a palavra em que a antepenúltima sílaba é a sílaba mais forte, né? Então eu tenho aqui, ó, comemorávamos, né? Então, qual que é a sílaba mais forte aqui, gente? Eu tenho aqui a última, eu tenho aqui, ó, a penúltima, eu tenho a penúltima e aqui eu tenho a antepenúltima. Toda vez que eu tenho como sílaba mais forte a antepenúltima, eu sou obrigado a colocar um sinal de acentuação aqui por conta das regras das chamadas proparoxítonas. Então não tem nada a ver, essa palavra pode ser verbo, pode ser qualquer coisa na língua portuguesa, tá? Qualquer palavra que traga como sílaba, né, mais forte a antepenúltima, essa palavra será acentuada pelas regras das proparoxítonas. Não tem nada a ver com essa palavra ser verbo, ser substantivo, adjetivo, não importa o que essa palavra seja, tá? Aqui a gente está falando de uma regra de acentuação que não tem relação com classes de palavras aqui, tá? A banca tentou nos engabelar, perfeito? Não é o gabarito da nossa questão aqui, ó, tá errado. Show? Próximo, ó. Não é possível identificar os sujeitos dos verbos presentes no excerto, né? Excerto, gente, o Instituto OCP gosta dessa palavra, né? Excerto é fragmento de texto, tá? Isso aqui é o fragmento do texto. Fragmento qual, né? Que ele destacou por aspas aqui nesse caso. Então vamos ver os verbos, ó. Comemorávamos com alegria ou tolerávamos com resignação, mas nunca soubemos. Então eu tenho três formas verbais aqui, né? Nesse caso aqui eu tenho até uma locução, ó. Soubemos lidar. Beleza. Né? Gente, ó, o sujeito desse verbo aqui, ó. Aqui, ó, comemorávamos, quem comemorávamos nesse caso aqui é o nós. Tolerávamos, nós também, ó. Nunca soubemos, o sujeito desse verbo é o nós. Note que esse sujeito aqui, ele só não está expresso, mas você consegue identificar?
Consegue. Então, é possível identificar sim, tá? E essa alternativa C está errada aqui. Note que nesse caso aqui, ó, eu tenho uma situação em que o sujeito está oculto. Eu vou dizer que o sujeito é oculto. Posso chamar isso aqui de sujeito elíptico, que é a mesma coisa, são designações sinônimas aqui, tá? Se dizer que uma coisa está oculta ou elíptica é a mesma coisa. Ou você pode dizer que esse sujeito aqui é um sujeito desinencial. Desinencial. Perfeito? O que é o sujeito desinencial? É aquele que você consegue identificar pela forma como o verbo está conjugado. Né? Eu sei que esse sujeito aqui é o nós por conta da flexão do verbo aqui. Ó. O verbo está na primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do plural é nós, aqui, ó, pela forma como ele está conjugado. Tolerávamos, comemorávamos, soubemos, tá? Então aqui eu sei que esse sujeito é oculto, elíptico ou desinencial, tá? E é possível sim identificar esse sujeito, por isso que o gabarito aqui da alternativa, né, a alternativa C de casa não é o gabarito da nossa questão. D. Caso haja um deslocamento da conjunção adversativa mas de sua posição original, então ele está falando, ó, ele quer que você faça uma intervenção aqui, ó, um deslocamento. Questão de reescritura, né? De sua posição original, haverá necessidade de sinalizá-la, ou seja, de sinalizar a conjunção com um par de vírgula. Galera, olha que questão maldosa, né? Essa questão aqui ela é maldosa, porque o que acontece? Um dos empregos mais importantes da vírgula é exatamente marcar o deslocamento de algum termo dentro da oração, né? E às vezes eu posso deslocar, gente, uma conjunção. Quando eu desloco a conjunção, eu de fato tenho que colocar essa conjunção entre vírgula, perfeito? Agora eu tenho um detalhe, gente, detalhe do detalhe do detalhe, tá? Que a conjunção mas é a única conjunção, anote isso aí no seu caderninho, tá? A conjunção mas é a única conjunção que não admite deslocamento, tá? Essa conjunção ela é chatinha. A conjunção mas não pode ser deslocada, ela sempre fica ali posicionada no início da oração que ela introduz, tá? Sempre no início de oração. Ela exige uma vírgula antes dela e o mas não aceita uma vírgula após ele, a não ser que você esteja intercalando alguma oração depois do mais, que não é o comum, tá? Mas então o que você tem que guardar? Gente, o mas exige uma vírgula antes dele, não pode ser deslocado e ele não aceita só uma vírgula após ele. Não aceita, beleza? Então é isso que a gente tem que saber. Então isso aqui não é o gabarito da nossa questão. Primeiro porque eu não posso deslocar a conjunção mas. A conjunção mas, toma cuidado com essa conjunção, gente. Essa conjunção aqui ela é chata. Ó, conjunção mas, não desloca. Não aceita vírgula após ela, tá? Eu não posso colocar uma vírgula só após ela. Beleza? E ela exige, ó, exige vírgula antes. Tudo bem? Show? Legal. Então, ó, só nos sobra aqui como gabarito a alternativa E, que diz o seguinte, ó, o uso da vírgula é facultativo. Gente, o uso dessa vírgula aqui, ó, o uso dessa vírgula aqui não é facultativo não, tá? Ó, então a gente já tem um problema aqui nessa questão, ó. O uso dessa vírgula aqui antes da conjunção mas é uma vírgula de emprego obrigatório. Beleza? Não é possível identificar, deixa eu só dar uma olhada aqui, ó. Isso aqui não é o gabarito da nossa questão, tá? Então, questão aqui passível de anulação, tá? A vírgula não é facultativa, essa vírgula ela é obrigatória, pelo que eu acabei de falar. Ó, vírgula obrigatória, vamos fazer uma pequena revisão aqui, ó. Caso haja deslocamento da conjunção mas, não posso deslocar a conjunção mas. Não é possível identificar o sujeito. É sim possível identificar o sujeito. A acentuação desses vocábulos aqui se deve ao fato de serem verbo? Também não. Há uma relação de oposição entre comemorar. Gente, essa questão aqui, ó, ela está sem gabarito, tá? Tá tudo errado isso aqui. Beleza? Né? Vamos mandar demitir esse estagiário, né? Nesse caso aqui. Beleza? Não tem alternativa correta nesta questão aqui, tá bom? Uma questão aqui que a gente vai ter que revisar. Exatamente por conta de que ela não me apresenta, aliás, uma alternativa correta aqui. Mas uma questão boa para a gente revisar pontos importantes aqui da nossa teoria, principalmente em relação a esse detalhezinho que eu te trouxe aqui da conjunção adversativa mas, tá? Só toma cuidado, só para a gente finalizar aqui, ó. Então, ó, essa questão aqui, ela é a questão anulada, tá, gente? Erro do professor mesmo, tá?
ao montar essa questão aqui, eu acabei colocando todas as alternativas erradas, tá? Acontece, né? Só um detalhezinho aqui importante. Essa conjunção mas aqui, de fato, ela não aceita só uma vírgula após ela. Beleza? Agora, eu posso ter numa oração em que eu vou analisar algum termo que esteja intercalado após essa conjunção mas. Nesse caso que você tem uma vírgula, né, um termo intercalado após a conjunção mas, a vírgula ela vai estar ali, mas não por conta da exigência da conjunção, porque a conjunção ela não aceita a vírgula, mas vai estar por conta da intercalação. Vou te dar um exemplo, ó, olha só. Se eu falo assim, ó, só para você enxergar, ó. Vamos lá? Fala assim, ó. Ó, eu digo assim, ó, estudou muito. Mas, ó, a vírgula antes ela é obrigatória, ó, mas. Aí eu digo assim, ó, mas, a despeito de todo o esforço, não passou. Por exemplo, tá? Só para você enxergar. Olha que interessante aqui, ó. Galera, essa vírgula aqui, ela é obrigatória. Porque o mas exige uma vírgula antes dele, né? Vírgula obrigatória. Então, essa vírgula, ela é obrigatória. O mais, ele não aceita uma vírgula após ele. Então, essa vírgula não está aqui por conta do mais, mas sim por conta da intercalação dessa oração aqui, ó. Aqui eu tenho uma oração intercalada. Porque qual que é a informação original? Né? A informação original é isso aqui, ó. Estudou muito, mas não passou. Essa é a informação original. Dentro aqui, ó, intercalada a essa oração principal aqui, ó, a essa oração, eu tenho uma outra oração aqui que está intercalada. Aí tudo bem, se eu tenho oração intercalada, eu tenho um par de vírgula por conta da intercalação, mas não por conta do mas. Então qualquer coisa que você estiver lendo aí, tá? Em que apareça um mais e depois dele uma vírgula, sem ser nesse caso de intercalação aqui, essa vírgula estará incorreta do ponto de vista gramatical. Tudo bem? Galera, aproveitamos a questão aqui para a gente fazer várias revisões aqui sobre questão de vírgula, sobre a questão da conjunção mas, sobre essa questão de acentuação, apesar de a questão de uma forma geral não apresentar um gabarito para a gente, foi uma questão muito produtiva do ponto de vista de revisão, que é o nosso intuito aqui. Perfeito? Volta. Então vamos lá. Show de bola. Conforme as exigências da norma padrão da língua portuguesa, a concordância está adequadamente empregada na forma verbal destacada em. Gente, ó, aqui é o seguinte. Qual que é a regra normal de concordância, gente? A regra normal de concordância, aí eu tenho concordância verbal, eu tenho a concordância verbal e eu tenho a concordância nominal. A concordância nominal é uma concordância entre nomes, tá? A concordância verbal é uma concordância, é uma adequação que vai ocorrer entre o sujeito, entre esses dois termos aqui, ó, o sujeito de um lado e o verbo do outro. Então é assim, concordância verbal. Se o sujeito está no plural, a regra é que o verbo esteja no plural também. Beleza? Porque eu tenho que ter uma adequação, uma harmonização entre sujeito e verbo. Na concordância nominal, eu tenho uma adequação entre o termo e o outro nome a qual esse termo está ligado. Né? Então, se eu falo, assim, ó, a garota é bonita. Esse bonita faz concordância nominal com garota. Garota, palavra feminina, e esse adjetivo que qualifica garota aqui tem que estar no feminino também por regra de concordância. Tudo bem? Nesse caso, eu tenho concordância entre nomes. Beleza? Agora, se eu falo, os alunos estavam doentes, né? Os alunos e o verbo estavam, aí eu tenho concordância verbal nesse caso aqui. Os alunos é um sujeito plural, o verbo também tem que estar na sua forma plural para manter aqui a regrinha de concordância, tudo bem? Concordância verbal nesse caso. Então, ó, essa é a noção básica. Só que nem sempre você vai ter o sujeito e o verbo posicionados aqui em seus lugares, digamos assim, naturais, né? Porque em uma estrutura na língua portuguesa, no geral, o que eu tenho aqui, gente? Ó, eu tenho os termos sintáticos dispostos nessa ordem aqui, ó. Eu tenho o sujeito, aí depois do sujeito vai aparecer o verbo, depois do verbo vai aparecer o complemento verbal,
Depois eu tenho os demais termos aqui, ó, que podem aparecer. Mas normalmente eu tenho nessa ordem aqui, ó, eu tenho primeiro o sujeito, né? Eu tenho primeiro o meu sujeito, depois aparece o verbo. Se esse verbo pedir complemento, aí depois eu coloco o complemento aqui nessa ordem. Só que às vezes a banca ela vai ficar brincando com essa ordem, mas não importa a ordem. A concordância ela vai demandar uma harmonização, uma adequação entre sujeito e verbo aqui, principalmente no caso da concordância verbal, que é o que a questão está cobrando. Então, olha só. Vamos lá, ó. Ó, analisaram-se durante 10 anos. Gente, o que é que analisaram-se? Cadê o sujeito desse verbo aqui, ó? Professor, o sujeito desse verbo aqui, ó, é o comportamento de jovens considerados viciados, né? Note que o núcleo desse sujeito aqui é o comportamento. O comportamento está no singular. Então, eu não posso deixar esse verbo no plural, né? Então, eu deveria dizer o seguinte, ó, analisou-se, né? Porque se eu colocar isso aqui na ordem direta, é assim, ó, o comportamento, né? O comportamento foi analisado. Estou só resumindo aqui o sujeito, né? Pelo núcleo dele. Ó. O núcleo dele é comportamento. Se o núcleo está no singular, o verbo que com ele vai concordar também tem que estar no singular. Não pode ser o gabarito da nossa questão. Em grupos de jovens de usuários das redes sociais, constataram-se inúmeras situações. Ó, o que foi constatado aqui, ó? Professor, vamos trazer para cá, ó. Inúmeras situações de dependência crônica e tal. Qual que é o núcleo desse sujeito aqui, ó? É a palavra inúmeras. Palavra inúmeras está no plural? Sim, então o verbo também tem que estar no plural e o gabarito da nossa questão é a alternativa B de bola. Tá? Note que o sujeito está após o verbo. Ó. Aqui eu tenho o verbo e o meu sujeito está aqui na frente do verbo. Aqui eu não estou seguindo essa ordem direta. A ordem direta é o sujeito aparecendo primeiro, tá? No caso da alternativa B, eu tenho o verbo aparecendo primeiro, mas não importa, né? Aqui eu vou analisar normalmente essa relação entre sujeito e verbo aqui, ó. Se o sujeito está no plural, o verbo também tem que estar no plural. Perfeito? Então o gabarito da nossa questão, de fato, é a alternativa B de bola, tá? C, ó. Nos serviços de ouvidoria das empresas de comunicação, atendem-se a reclamações de inúmeros, de todos os tipos de sobre falhas nas conexões telefônicas. Gente, ó, esse atendem-se as, né? O que é atendido aqui? Ah, professor, reclamações de todos os tipos. Gente, na verdade, isso aqui não pode ser o nosso sujeito, ó. Isso aqui não pode ser o nosso sujeito. Você sabe por quê? Porque na língua portuguesa não existe sujeito acompanhado, né, com núcleo acompanhado de preposição. Esse a aqui ele é uma preposição. Eu não posso ter o sujeito preposicionado na língua portuguesa. Se isso aqui é preposição, isso aqui não pode ser sujeito. Né? Então, isso aqui só pode, se não é sujeito, aqui nesse caso, professor, vai ser o quê? Vai ser um complemento verbal. E é complemento com preposição, então vai ser um objeto indireto. Perfeito? Tá? Então, aqui eu não tenho, não pode ser sujeito nesse caso. Se eu não tenho sujeito nesse caso, eu não tenho com quem concordar aqui, ó. Eu não tenho como fazer concordância com esse verbo atender aqui, ó. Então, na verdade, aqui o correto é dizer atende-se a reclamações de todos os tipos. Aí, beleza, tá? Então, eu não posso deixar esse verbo no plural porque não tem sujeito nesse caso aqui com quem ele vai concordar. Beleza? Tá? Vou trazer um outro detalhe sobre isso. Ó. Não pode ser o gabarito da nossa questão. Na alternativa D, nas análises sobre a privacidade dos usuários, atribuem-se corretamente aos aplicativos de conversa a maior responsabilidade. Gente, ó, quem que é o sujeito, se é que existe, né, do verbo atribuir? O que é atribuído nesse caso aqui? Ó? Professor, é atribuído a maior responsabilidade pela situação. Então, note que o sujeito está lá na frente, ó. Qual que é o núcleo desse sujeito aqui, gente? Né? É a palavra responsabilidade. Ó. Beleza? E responsabilidade está no singular. Se está no singular, então eu não posso ter esse verbo aqui no plural. Aqui eu tenho um erro de concordância também. Beleza? Note que em todos os casos aqui a banca vem só brincando com essa ordem do sujeito, mas não importa a ordem. A gente tem que seguir as regrinhas de concordância verbal, tá? E por fim, ó, aqui não é o nosso gabarito. E por fim eu tenho aqui, ó, com base em dados estatísticos, estimam-se que os jovens... O que é estimado nesse caso aqui, gente? Ó? É estimado... Ó, aqui eu tenho o verbo, né?
estimam-se. O que é estimado nesse caso aqui? Vou até mudar de cor só para ficar perceptível, ó. Tudo isso aqui, ó, é estimado, ó, que os jovens sejam os maiores responsáveis pela navegação das redes. Toda vez que você tiver um sujeito, né? Tudo isso aqui é sujeito, professor? É. Tá? Toda vez que você tiver um sujeito e dentro desse sujeito eu tiver verbo, né? Significa que esse sujeito aqui, e eu já expliquei isso aqui em questões anteriores, é um sujeito oracional. Por quê, gente? Tem verbo dentro dessa estrutura que funciona como sujeito. Quando eu tenho sujeito oracional, gente, o verbo jamais pode ficar no plural. Porque o sujeito oracional, ele é visto como um bloco, ele é visto como um bloco unitário, como se fosse uma coisa só. Por isso que o verbo fica sempre no singular. Toda vez que você tiver um sujeito oracional, não importa se dentro desse sujeito, tá, exista palavras pluralizadas. Ó, eu tenho os jovens, tá? Beleza, mas eu não faço a concordância com os jovens nesse caso. Eu penso nesse bloco aqui inteiro funcionando como uma coisa só. Tudo isso aqui é um sujeito oracional. Quando eu tenho sujeito oracional, tá, o verbo jamais vai para o plural, tá? Sujeito oracional não leva verbo para o plural. Sujeito oracional, tá, não estabelece concordância. O verbo fica sempre no singular. Toma cuidado com isso, tá bom? Um detalhezinho importante. Essa questão aqui, se você notar, o gabarito dela, de fato, é a alternativa B de bola, tá? O gabarito da nossa questão. Só que essa questão aqui, ela cobrou uma teoriazinha sobre o papel desse C aqui, ó. E a gente fez uma questão sobre o C, né, funcionando como conjunção integrante, mas note que todos os verbos aqui estão acompanhados do C, ó. E esse C está em posição de ênclise, né, após o verbo. A banca não está te cobrando isso aqui diretamente, mas aqui seria interessante também você saber, para efeito de estudo teórico, que o C, além daqueles papéis que a gente colocou lá, né, esse C como conjunção integrante, o C, né, como outros tipos de conjunção, esse C também ele pode ser uma partícula apassivadora e esse C também pode ser uma coisa chamada índice de indeterminação do sujeito. Beleza? Quando o C for partícula apassivadora, gente, isso aqui, ó, é concordância, ó, concordância normal. Quando o C for índice de indeterminação do sujeito, então isso aqui é sempre, ó, verbo, vou chamar o verbo só de ver, ó, verbo no singular. Tudo bem? Tá? Aí fica a dúvida, né? Professor, como é que eu sei que um C é partícula apassivadora ou é índice de indeterminação do sujeito? Gente, o C, quando acompanhar um verbo, tá? Que é verbo transitivo direto, ó. Se for verbo transitivo direto mais o C, é porque esse C será uma partícula apassivadora. Agora, se você estiver diante de um verbo que seja verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação, esse C que vai acompanhar o verbo vai ser um índice de indeterminação do sujeito e o verbo sempre vai ficar no singular. Então, olha aqui, ó, analisou o quê? O que é analisado aqui, ó? Esse analisar é verbo transitivo direto. Então, esse C, ele é partícula passivadora e eu tenho concordância normal, ó, concordância normal. Se o sujeito está no plural aqui, nesse caso ele está no singular, né? Sujeito no singular, verbo no singular. Por isso que isso aqui está errado, né? Alternativa B, ó, constataram-se. Esse constatar aqui é verbo transitivo direto. Tem o C junto de um verbo transitivo direto? Ele é partícula passivadora, então tem sujeito e a concordância é normal. Cadê o sujeito? O sujeito está pós-posto aqui, ó, está depois do verbo. Né? E o sujeito está no plural e o verbo está no plural, por isso que isso aqui é o gabarito da nossa questão. Alternativa C, ó, atende-se a reclamações. Gente, isso aqui é um verbo transitivo indireto. Isso aqui é um complemento verbal do tipo objeto indireto. Toda vez que eu tenho um verbo transitivo indireto com um Czinho aqui, esse C ele não é partícula passivadora, ele é índice de indeterminação do sujeito. O sujeito está indeterminado nesse caso. Por isso que o verbo tem que ficar sempre no singular, que é o que o professor colocou ali. Beleza? Tranquilo? Basicamente é isso, né? A questão cobrou também um pouco desse seu conhecimento sobre o papel do C funcionando como partícula passivadora ou índice de determinação do sujeito dentro desse contexto de concordância, tá? Agora, nas minhas aulas de gramática, né, normalmente eu sempre trago o aluno, assim, desde a primeira aula, para ele se intimizar com essas estruturas textuais, porque muitas vezes pela leitura você consegue perceber que há uma inadequação dessa questão aqui de concordância, tá? Então, eu sempre
acho válido aqui a gente ensinar a gramática a partir do texto, e é por isso que nas minhas primeiras aulas, normalmente a primeira coisa que eu faço em sala de aula é trazer um texto para a gente analisar, para eu te mostrar como que muitas vezes os textos ficam brincando com a disposição desses elementos sintáticos aqui, ó, tá? E como que a banca pode te cobrar esse tipo de coisa aqui a partir dessa dança das cadeiras entre os termos sintáticos aqui de uma estrutura de uma oração ou de um período, ok? Não importa a ordem dos termos. Se você sabe identificar os termos, você consegue fazer análise de concordância, de regência, a questão de emprego de sinais de pontuação, beleza? Tá? Então, basicamente, é isso aqui. Gabarito da nossa questão, portanto, alternativa B de bola, e a gente parte para a próxima aqui. Estamos já nos encaminhando aqui, pessoal, para o final da nossa análise, né? Aqui eu tenho uma questãozinha de redação oficial, tenho um ofício aqui que a banca nos apresentou, e a pergunta que se segue aqui, né? Uma questãozinha importante de redação oficial que também está no edital aí da PMDF, ó. Acerca do expediente oficial acima, né? E aqui ele me apresentou um ofício, beleza. Considerando a disposição do Manual de Redação da Presidência, né? Terceira edição, que é a edição mais recente, assinale a alternativa correta. O referido ofício deveria conter o fecho atenciosamente em vez de respeitosamente, por se tratar de expediente encaminhado a vereador. Vamos ver lá, ó. Galera, ele está utilizando aqui, ó, o fecho respeitosamente. O que a gente já sabe sobre isso, né? Eu tenho dois fechos, tá? Eu tenho atenciosamente, não pode abreviar, tá? Ó, atenciosamente, aí vírgula. Ou eu tenho respeitosamente, respeitosamente, mais vírgula, é o fecho do texto, né? Um dos últimos elementos. Beleza? Galera, o fechamento aqui, atenciosamente, é quando você, que é o emissor, tá? Emissor, e o destinatário do documento aqui, ó. É quando vocês estão em linha hierárquica, ou na mesma linha hierárquica, ou o seu destinatário, ele é alguma autoridade de linha hierárquica inferior a você, que está produzindo o texto. Beleza? Já o respeitosamente é um fecho típico aqui para um documento que está seguindo para uma autoridade de hierarquia superior à sua. Tá? Então, aqui eu tenho esse detalhe. Então, ó, eu utilizo respeitosamente como fecho em um documento que é encaminhado para uma autoridade de hierarquia superior à minha, né, que estou produzindo o texto, que sou o emissor, e o atenciosamente, quando eu mando um documento para uma autoridade de igual hierarquia ou hierarquia inferior à minha. Tá? No caso aqui, ó, voltando lá, ele vem dizendo aqui um documento, tal, nananana, beleza. Aqui, eu tenho um vereador que está produzindo esse documento, que está mandando o documento para o prefeito. Né? Gente, vereador é membro do Poder Legislativo Municipal. Prefeito é o chefe do Poder Executivo. Não existe hierarquia entre membro do Poder Legislativo e membro do Poder Executivo. Não há hierarquia. Então, o fecho correto aqui, ele colocou aqui, ó, né, ele fala assim, ó, o referido ofício deveria conter o fecho atenciosamente em vez de respeitosamente, por se tratar de expediente encaminhado por vereador, tá? Aqui, de fato, eu deveria ter utilizado o atenciosamente porque não há hierarquia entre prefeito, né, e vereador. Não há hierarquia entre eles, né? Então, o fecho mais adequado é, de fato, o atenciosamente, né? Agora, eu não tenho que empregar esse fecho aqui por se tratar de ofício encaminhado ao vereador, de ofício encaminhado por vereador. Tem nada a ver com quem encaminha. Tem a ver com a questão da relação hierárquica entre essas duas autoridades, tá? Gente, prefeito não é hierarquicamente subordinado a vereador e nem vice-versa. Cada um no seu quadrado, tá? Membro do Legislativo tem as suas atribuições e o chefe do Poder Executivo tem as suas atribuições. Então, nenhum manda no outro. Qualquer expediente trocado entre essas duas autoridades tem que ter o fecho atenciosamente, não pelo fato, tá, de a pessoa ser vereadora ou de ela ser prefeito, mas é pela questão da hierarquia mesmo, que não existe nesse caso aqui. O que está errado nessa alternativa A é o finalzinho aqui, ó. É quando ele fala por se tratar de expediente encaminhado por vereador. Não tem nada a ver, tá?
Porque o fecho ele é escolhido a partir do critério da hierarquia ou não, né, entre emissor e destinatário do documento. B. Só é necessário enumerar parágrafos em documentos que contêm a partir de 3 parágrafos, não sendo necessário aplicar numeração ao vocativo. Vamos olhar aqui o texto, ó. Então tem um documento, ó, que ele é formado por 3 parágrafos e esse documento está com os parágrafos enumerados, perfeito? Conforme as regras aí vigentes, né, do manual, da terceira edição do manual, gente, isso aqui está correto. Eu só vou numerar documentos que contenham mais de 3 parágrafos, né, a partir de 3 parágrafos, e eu não posso enumerar nem o vocativo e nem o fecho do texto. Isso aqui, de fato, eu não enumero, tá? Apesar de esses elementos fazerem parte ali, voltando aqui para mim rapidinho, apesar de esses elementos fazerem parte do corpo do meu documento, tá? Eu não vou enumerar jamais nem o vocativo e nem o fecho. Eu enumero só os parágrafos do texto. E isso se o texto contiver a partir de 3 parágrafos, tudo bem? Legal, então, ó, gabarito da nossa questão de fato é a alternativa B de bola. Vamos ver aqui a C, ó. O campo de assunto deve conter entre 4 e 5 palavras, isso aqui está correto, tá? Conforme a literalidade do manual. Isso aqui é só um conteúdo de sugestão. Ele não obriga que você estruture um campo de assunto com 4 ou 5 palavras. Estruturadas em torno de um verbo, gente, isso aqui está errado, tá? Porque o manual de redação, ó, vamos pegar o próprio documento aqui, ó, o assunto está aqui, ó. O que ele fala sobre esse campo de assunto aqui, ó? Ele fala que tem que ter inicial maiúscula, ele fala que tem que estar todo em negrito, ele fala que tem que ter um ponto final, que nesse caso aqui ele nem trouxe, né? Tá tudo errado esse documento aqui, ó. Ponto final, após, né, a última palavrinha, né? E ele me diz que, ele sugere que esse texto aqui, ele contém entre 4 e 5 palavras sem verbo. Olha só que sacanagem, né? Sem verbo. É porque isso aqui, gente, é uma frase nominal, né? Isso aqui é o que é uma frase nominal, frase sem verbo. Qual que é a ideia, né, disso aqui? A ideia é que o campo de assunto seja só um resumão bem sucinto do conteúdo do documento. Tá? Então, se você coloca verbo no meio, você é obrigado a desdobrar mais essa estrutura, em mais palavras. E isso aí acabaria atrapalhando o próprio fundamento do que é um campo de assunto. Né? O campo de assunto é só para resumir o teor do documento que está nos parágrafos aqui. Perfeito? Então, o que, que o manual fala sobre o campo de assunto? Ó, inicial maiúscula, tudo em negrito, ponto final, né, depois da última palavra, e sugere-se que o campo de assunto contém entre 4 e 5 palavras sem verbo, tudo bem? É uma chamada frase nominal. Perfeito? Então, aqui está errado, por conta do finalzinho. D. Caso o referido documento fosse encaminhado ao reitor de uma universidade, gente, eu já paro por aqui, ó. Porque o manual ele não traz mais formas de tratamento para reitores, tudo bem? Eu não tenho mais essa forma de tratamento, mas vamos ver o que ele está falando aqui, ó. Isso aqui já está errado, tá? Reitor de uma universidade pública localizada no município de Nova Serrana de Minas, haveria obrigatoriedade de se empregar o vocativo vossa magnificência seguido de vírgula? Gente, ó, primeiro que eu não tenho mais previsão para vocativo, né, em documentos encaminhados para esse tipo de autoridade aqui, ó. Beleza? Segundo, que o vocativo, ainda que contivesse, né, na terceira edição do manual, né, a designação para esse tipo de autoridade aqui, gente, no campo do vocativo, tá, eu não utilizo vossa magnificência, tá? Eu deveria utilizar, lá na edição 2 do manual, né, que é a edição que já está, que foi, na verdade, atualizada pela terceira, tá? Lá na segunda edição, eu tinha o seguinte vocativo, ó, magnífico reitor. Esse é o vocativo, esse era, na verdade, o vocativo para documentos encaminhados a reitores. Beleza? Só que a nova edição, gente, não trata mais dessas formas de tratamento para documentos encaminhados a autoridades religiosas, ao Papa, né, que era Vossa Santidade, né, o tratamento no corpo do texto, né, não tenho mais. Não tenho mais, tá? As únicas formas de tratamento que eu tenho na nova edição, na literalidade da nova edição do manual, gente, é Vossa Excelência, se você estiver falando, utilizando essa forma de tratamento no corpo do texto, nos parágrafos ali do texto, beleza? E o vocativo normal é senhor mais cargo,
né? Senhor prefeito, senhor vereador, né? Senhor ministro, beleza? Só toma cuidado que, na literalidade da terceira edição, eu tenho um vocativo próprio para chefe de poder da esfera federal, né? Que é excelentíssimo senhor presidente da República, excelentíssimo senhor presidente do Congresso, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, tá? Então eu tenho um vocativo próprio para chefes de poder da esfera federal. O restante, gente, é senhor mais cargo. Tudo bem? Show? Legal. E por fim aqui, ó, a fonte aplicável aos documentos oficiais é Times. Não, gente, isso aqui era até a segunda edição. Agora, as fontes é Carlito ou Calibre. Por incrível que pareça, gente, isso aqui ainda cai em prova, tá? Apesar de que hoje todos os documentos aí, quase todos os documentos que são produzidos no dia a dia da administração pública, né, serem documentos aí que são produzidos e tramitados em meio eletrônico aí pelo SEI, né, Sistema Eletrônico de Informações, mas às vezes a banca quer nos pegar no detalhe do detalhe do detalhe, tá? Então, de fato, o gabarito da minha questão é a alternativa B de bola, tá? Questão boa essa aqui, tá? Porque deu pra gente falar sobre várias coisas aqui do nosso manualzinho. Show? Então, ó, deixa-me voltar aqui a algumas alternativas aqui que a gente acabou pulando, só para a gente fechar a nossa revisão. Vem para cá, ó. Assinale a alternativa que apresenta uma reescrita semântica e gramaticalmente adequada para o excerto. Galera, essa questão aqui, ó, você travaria nela se você não soubesse que entre mentes é uma conjunção pouco utilizada, tá? Pouco utilizada do grupo das coordenadas adversativas. Esse entre mentes aqui é uma conjunção subordinada adversativa. Na verdade, ele está te cobrando a substituição de uma conjunção adversativa por outra aqui, preservando a mesma semântica, ou seja, você tem que trocar uma conjunção adversativa por outra que seja adversativa e gramaticalmente adequada. Então ele quer que você olhe outros detalhes gramaticais também aqui nessa troca. Então aqui você já vem para as alternativas, ó. E olha que sacanagem, né? Porque a conjunção adversativa, questão difícil, tá? Ó, a conjunção adversativa, ela tem também, assim, ela faz parte do grupo das conjunções, ó. Ó, sinaliza, vou colocar assim, ó, sinaliza. Vamos colocar assim, ó. Vou fazer assim, ó. Vou só colocar assim, ó, semântica, ela apresenta uma semântica de contraste. Beleza? É semântica de contraste, tá? É para isso que servem as conjunções adversativas. Porém, eu tenho lá no grupo das conjunções subordinadas as conjunções concessivas. As conjunções concessivas, elas também me dão uma semântica de contraste. Eu também tenho uma semântica de contraste. Então, dependendo do texto, né, que você esteja analisando, é até possível a gente trocar uma conjunção adversativa por uma conjunção concessiva, tá? O que eu tenho que saber? Que a conjunção adversativa, ela está no grupo das coordenadas. A concessiva está no grupo das conjunções subordinadas adverbiais, tá? Então, às vezes, a troca de uma conjunção vai nos demandar, né, de uma adversativa para uma concessiva, por exemplo, tá? Apesar de as duas me trazerem uma carga semântica de contraste, né, o emprego de uma conjunção subordinada concessiva, por exemplo, aqui, vai me demandar vários ajustezinhos aqui, inclusive na forma como o verbo se apresenta. Tudo bem? Como ele está me falando aqui no comando da questão, que ele quer uma reescrita semântica, né, sentido preservado e gramaticalmente correto, então a gente vai ficar atento a esses outros detalhes, tá? Um detalhe aqui um pouco mais avançado antes de a gente começar a análise dessas alternativas aqui dessa questão. Olha o detalhe. Galera, semanticamente, as conjunções coordenadas adversativas, elas me dão uma semântica de contraste, de oposição de ideias, tá? Assim como as conjunções subordinadas adverbiais concessivas também me dão, tá? Então as concessivas também me dão uma ideia de contraste. Só que, do ponto de vista discursivo, dentro do texto, uma conjunção coordenada adversativa tem um peso maior para essa ideia de contraste se comparado à conjunção concessiva, tá? Então a gente está falando de conjunções aqui de grupos diferentes. Uma é coordenada adversativa, outra é subordinada
adverbial concessiva. Ambas me dão uma ideia de contraste de ideias, professor? Sim. Só que o peso discursivo para uma ideia de oposição, tá? De uma informação introduzida por uma conjunção adversativa é bem maior, tá? Não sei se essa questão tratou disso nesse nível de detalhamento, perfeito? Mas a gente tem que tomar cuidado com isso também, ó. Então, ó, entre mentes, a partir do momento que você identifica que entre mentes é uma conjunção adversativa, todavia também é. Então isso aqui poderia ser uma alternativa adequada para a gente. O mas é uma conjunção adversativa. O porém é uma conjunção adversativa. Beleza? O em que pese, tá? E o conquanto já são conjunções concessivas, tá? Mas elas preservam uma ideia semântica de contraste? Sim. Então também poderiam ser o gabarito aqui da nossa questão. Então, semanticamente, eu não consegui saber o que que é. Vamos olhar do ponto de vista gramatical agora, tá? Por quê? Aqui no comando, a banca pede uma reescrita semântica e gramaticalmente correta. Então, são as duas coisas. Perfeito? Legal. Então, vamos lá. Ó. Vamos pegar aqui, ó. Ela fala assim, ó. Vamos analisar o que está mais simples aqui, ó. Ela fala assim, ó, alternativa A, em que pese, os convidados não vão no banquete devido à sobremesa. Gente, ó, a conjunção aqui, ó, em que pese, né, a gente fala em que pese, mas normalmente a pronúncia dessa primeira sílaba aqui, ó, é fechada, tá? É uma pronúncia normalmente, né, gramaticalmente, para estar correta, normalmente a gente tem que pronunciar esse em que pese com essa primeira sílaba do verbo pesar, né? Fechadinha, né? Ninguém fala dessa forma, só um detalhezinho aqui, perfeito? Mas o fato é o seguinte, olha só, onde é que está o erro aqui, professor? O erro gramatical na regência, ó, porque quem vai a algum lugar. Quando ele fala vão no banquete, eu tenho um erro de regência nesse caso, perfeito? E eu ainda tenho outro problema nessa questão, né? Nessa alternativa A aqui, gente, que é o próprio emprego do em que pese aqui, tá? Porque, galera, o em que pese tá no grupo das concessivas, me dá uma ideia também de contraste semântico de informações, só que esse em que pese aqui, ele pode ser utilizado, né? Ele não é utilizado assim e depois você simplesmente coloca uma vírgula depois dele. Por quê? Ele vem seguindo aqui, ele vem apoiado em alguma expressão. Essa expressão aqui, gente, ou será sujeito, ou será um complemento verbal do tipo objeto indireto. Se essa expressão aqui, ó, que vem acompanhando essa locução aqui, né, em que pese, for um complemento do tipo objeto indireto, ele vai pedir a preposição a, né? Ele vai pedir a preposição a. Então, eu poderia dizer, por exemplo, o seguinte, poderia dizer assim, ó, só para tentar trazer aqui um exemplo. Se eu falo assim, ó, vamos pegar um exemplo aqui, ó, em que pese, tá? Professor, se eu falar pese, tá errado? Gente, não tá errado porque a gente está falando só de pronúncia, né? Mas o mais adequado do ponto de vista gramatical seria a gente pronunciar essa primeira sílaba aqui fechada, né? Eu falo assim, ó, em que pese, ou em que pese, né? Aos líderes da oposição, a criação da CPMI foi rejeitada. Então, note o seguinte, ó. Eu tenho duas informações que se contrastam aqui, né? Que eu estou falando de contraste entre coisas aqui, né? Então, gente, ó, em que pese, né? Aí ele fala assim, ó, em que pese aos líderes da oposição, a criação foi rejeitada. Então, uma informação aqui, professor, ela causa um contraste semântico em relação à outra? Sim. Beleza? Mas note que esse termo aqui, ó, é um termo que está sendo empregado com a preposição aqui e que ele vem apoiado nessa locução conjuntiva aqui. Então, eu não utilizo somente essa conjunção aqui e coloco uma vírgula depois dela sem mais nem menos. Beleza? Tomar cuidado com isso. Tomar cuidado com isso. Então, aqui eu tenho dois erros. Um é mais simples de eu identificar, que é um erro de regência, nesse caso aqui, e o outro do próprio emprego dessa conjunção de forma isolada, desse jeito aqui, né? Essa conjunção ela não é empregada de forma isolada. Eu emprego essa conjunção aqui ou apoiada em um complemento verbal, tá bom?
Ou eu utilizo aqui até uma estrutura funcionando como sujeito. Ó. Vou trazer um outro exemplo aqui, ó, de uma estrutura funcionando como sujeito juntamente a essa locução. Ó. Então você fala assim, ó, sei lá, em que pesem, ó, vou destacar aqui, ó, justificativas, em que pesem as justificativas apresentadas, né? Aí eu digo, ó, a criação da CPI ou CPMI foi rejeitada, né? Então note que aqui, inclusive, eu tenho a concordância normal, né? Aqui eu tenho até concordância normal, em que pesem o que, ó? As justificativas. As justificativas pesam. Beleza, mas note que em todos os casos, meu povo, e é isso que eu quero trazer aqui, né, para vocês, eu não utilizo essa expressão sozinha aqui, ó. Ela vem sempre articulada no meio de outras informações aqui, tá? Ou ela vem acompanhada de um sujeito e vai fazer concordância normal com esse sujeito, ou ela vem aqui articulada com um fragmento aqui com um objeto indireto, nesse caso ela fica no singular, mas eu tenho a preposição a nessa história, que é o caso aqui, ó, em que pese aos líderes. Ah, não, beleza, tá? Então, isso aqui, ó, esse em que pese, ele pode vir a aparecer articulado com algum fragmento de texto que te dá uma ideia de pessoa, né? Ou coisa, tá? Se eu tenho ele articulado com a ideia de coisa, é porque é sujeito. Concordância normal, ó, as justificativas pesam, não é isso? Beleza. E aqui, ó, aos líderes, pessoa. Tudo bem? Estou só trazendo um detalhe aqui, né, que é um pouco mais avançado para vocês, tá? Então, eu tenho dois erros aqui. O erro de regência, por conta do verbo ir aqui, né? E a gente já vai olhar o restante, ó. Mas, gente, isso aqui já está errado, ó. Esse mas já está errado porque eu não posso colocar só uma vírgula após o mas. A gente acabou de falar isso em outra questão. O mais, ele não aceita só uma vírgula pós-posta, né, a essa conjunção aqui. Então, isso aqui está errado também. Conquanto nenhuma pessoa se dirige à refeição por conta da sobremesa. Beleza, vamos ver aqui, ó. Conquanto nenhuma pessoa se dirige à refeição por conta da sobremesa. Beleza, posso utilizar, ó, o conquanto aqui, ó? Posso, né? O conquanto aqui é uma conjunção concessiva, né? E aqui, ó, originalmente eu tenho uma conjunção adversativa. Vamos ver se a gente não tem nenhuma alternativa melhor do que essa aqui, mas por enquanto eu poderia marcar isso aqui. Eu poderia marcar isso aqui como gabarito da questão. Ó. Nenhuma pessoa se dirige à refeição por conta da sobremesa. Beleza, tranquilo. Tá? Então ele está falando aqui, ó, a gente tem que olhar a semântica também. Ó. Ninguém vai ao banquete por causa da sobremesa. Ninguém se dirige à refeição. Beleza, refeição no lugar de banquete. O verbo se dirigir no lugar do verbo vai. Beleza, por conta da sobremesa. Aqui eu tenho uma ideia de causa também aqui, ó, por causa da sobremesa. Então, semanticamente, ok, vamos olhar aqui a alternativa D. Todavia, não é a sobremesa que faz com que as pessoas vão nos jantares. Gente, ó, o erro aqui, ó, vão aos jantares. O todavia cabe na troca, ele aceita uma vírgula após ele, tá? Mas eu tenho um erro de regência aqui. Não pode ser o gabarito da nossa questão. Por enquanto, eu tenho a alternativa C aqui, ó. A alternativa é porém, vírgula, ó, o porém aceita, uma vírgula depois dele. Gente, é só o mais que não aceita, tá? Porém, o motivo pelo qual as pessoas comparecem aos jantares não é a sobremesa. Vamos de novo, ó. O motivo pelo qual as pessoas comparecem aos jantares não é a sobremesa. Gente, ó, o motivo pelo qual não é a sobremesa, ideia de causa, né? Não é a sobremesa. Tá? Que equivale aqui, ó, por causa da sobremesa, tá ok. E o motivo pelo qual as pessoas comparecem aos jantares, comparecer, ele aceita, tá? A regência do verbo comparecer, só para a gente finalizar aqui, ó, tá? Ele vai pedir a preposição a, né? Comparecer à cerimônia, comparecer aos jantares, tá? E ele também acata a preposição em. Tá? Eu posso falar que você deve comparecer
aos locais de prova ou você deve comparecer comparecer em, né? Ele pede também isso aqui. Então, olha só que interessante. Aqui eu tenho a alternativa E como gabarito da nossa questão e tenho a alternativa C, tá? Por que que eu marcaria a alternativa E aqui, ó? Porque, gente, a alternativa E está substituindo aqui, eu não tenho nenhum erro gramatical aqui. Essa proposta de reescritura semanticamente me diz a mesma coisa. Vamos só fazer assim, ó. Ó, aqui, essa proposta aqui semanticamente me diz a mesma coisa. Vou te dizer por que que eu marco a alternativa E aqui, ó. Apaguei só para ficar mais visível aqui, ó. Por quê, gente? O porém é uma conjunção que está no mesmo grupo ali do entre mentes. É adversativa, adversativa, né? Entre mentes. Então, ó, ele trocou uma conjunção por outra do mesmo grupo e eu não tenho nenhum erro gramatical nessa proposta de reescritura dele aqui. Tá? Então, isso aqui está dentro do mesmo grupo e preserva o mesmo sentido e a correção gramatical de todo o trecho. Isso aqui, ó, gramaticalmente não está errado, tá? Como eu expliquei no começo aqui desta questão, o conquanto ele é concessivo, ou seja, semanticamente ele me dá uma ideia de contraste também. Então eu tenho aqui, ó, uma condição de caráter concessivo, tá? Me dá uma ideia de contraste, só que discursivamente ele não me dá uma ideia de contraste tão acentuada, né, quanto ao emprego das conjunções coordenadas adversativas, tá? Então aqui eu tenho duas questões que estão corretas do ponto de vista gramatical, mas a alternativa ela é gramaticalmente correta e semanticamente mais adequada. Por que que ela é semanticamente mais adequada, meu povo? Ora, porque ele está trocando uma condição adversativa por outra. Entre mentes é adversativo, porém é adversativo. Então tu está no mesmo grupo, né? E a conjunção coordenada adversativa tem um peso discursivo maior de contraste de ideias em comparação às conjunções subordinadas concessivas. Toma cuidado com esse tipo de questão aqui, tá? Questão nível hard, nível difícil, e também para te alertar sobre um pequeno detalhe. Em prova de múltipla escolha, muitas vezes você vai ficar entre duas alternativas. O seu papel em uma prova de múltipla escolha, tá? É você escolher a alternativa mais viável, mais adequada ao comando da questão. E muitas vezes, a alternativa mais adequada vai ser a alternativa menos errada, ou a alternativa mais correta. Olha só esses dilemas de prova, né, gente? Alternativa mais adequada ou a menos errada. Beleza? Em todo caso, o seu papel é escolher a alternativa mais adequada ao comando da questão. Beleza? Toma cuidado com esse tipo de coisa. Muito comum em prova de múltipla escolha você ter duas alternativas corretas, só que uma vai estar mais correta do que a outra. É o caso dessa questão aqui, por exemplo. Tá? Mas mais correta em relação ao quê, professor? Em relação ao que está sendo dito no comando da questão. Esse é o detalhe. Perfeito? Tranquilo? Então, tomar cuidado com esse tipo de coisa, tá? Não vá ficar brigando com a prova, a gente dança conforme a música. E essa questão aqui é uma questão muito difícil, porque você travaria nessa questão aqui, ó, logo de cara, se você não conseguisse perceber que o entre mentes é uma conjunção do grupo das adversativas, tá? Né, que nesse caso aqui ele está querendo que você substitua uma conjunção por outra, né? E se você também não se lembrasse que o mas ele não aceita vírgula após ele aqui, ó. Tudo bem? Então, vários detalhes, uma questão que misturou regência com essa questão de substituição de uma conjunção por outra, tá bom? Show. Aí vamos ver se ficou faltando aqui alguma coisa. Enquanto você olha aqui para mim rapidinho, vou procurar aqui. Então a gente só está com a primeira questão aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo, que é uma questão de interpretação. Vou fazer um bate-bola rapidinho aqui, ver se eu não estou fazendo ou falando besteira aqui rapidinho. Tá. Me parece que está tudo correto. Temos só a questão de interpretação, gente, é isso mesmo. Vamos abrir aqui a tela. Show. Então, ó, a partir da leitura do texto, constata-se que Braille... Gente, esse aqui é mais rápido, tá? A gente vai conseguir aqui, apesar de o texto ser um texto um pouco longo, eu vou direto aqui. Vamos ver se a gente já consegue ir eliminando aqui algumas possibilidades. A partir da leitura do texto, constata-se que Braille, perdeu a visão em razão de uma doença congênita, começou a trabalhar em selarias quando criança, estudou com bolsa de estudos, dava aulas quando atingiu a maioridade para complementar a renda, faleceu aos 43 anos, em 1854, na França, após
uma vida dedicada a seguir o ofício do pai. Vamos ver. Ó, a história do método Braille. Ler no escuro. Quem já tentou sabe que é impossível. Mas foi exatamente a isso que mas foi exatamente a isso que um francês chamado Louis Braille dedicou a vida. Nascido em Coupvray, uma pequena aldeia nos arredores de Paris, em 1809, desde cedo ele mostrou muito interesse... Gente, ó, vamos lá. Desde cedo, ó, cadê? Desde cedo ele mostrou muito interesse pelo trabalho do pai. Seus olhos azuis brilhavam da admiração de vê-lo cortar com extrema perícia selas e arreios. Pouco tempo depois de completar 3 anos, o menino começou a brincar na selaria. Gente, ó, vamos lá. Cortando pequenas tiras de couro. Gente, olha o detalhe. Aqui, ó, começou a brincar. Aqui a gente já sai de uma alternativa aqui, ó. Quando ele fala assim, ó, que ele começou a trabalhar. Não, ele não começou a trabalhar, não. Ele começou a brincar. E ele fala que ele sempre admirou a profissão do pai, né? Beleza. Vamos continuar aqui a leitura. Então, ó, a alternativa B já está fora, tá? Beleza. Vamos seguir lá, ó. Aí eu continuo, ó. Uma tarde, uma suvela, instrumento usado para perfurar o couro, escapou-lhe da mão e atingiu seu olho esquerdo. O resultado foi uma infecção que 6 meses após afetaria também o olho direito. Aos 5 anos, o garoto estava completamente cego. Vamos ver aqui, ó. Opa, vamos lá. Gente, ó, aqui eu já tiro também a alternativa A, porque ele não perdeu a visão por conta de uma doença congênita, né? Foi em razão de um acidente, né? Então, isso aqui também já está fora. Olha só, ele está falando aqui, ó, ele está contando exatamente isso, ó. Ele perdeu o acidente ele perdeu a visão, perdão, por conta de um acidente com uma suvela, né? A suvela escapou-lhe da mão e atingiu seu olho. Então, na verdade, aqui ele está falando de um acidente. Então, ó, alternativa A, B, fora, né? Aí, ó, a tragédia não o impediu, porém, de frequentar a escola por 2 anos e de se tornar ainda um aluno brilhante. Por essa razão, ele ganhou uma bolsa de estudos no Instituto Nacional para Jovens Cegos. Então, ó, ele ganhou uma bolsa de estudos no Instituto Nacional para Jovens Cegos. Vamos ver. Ó, estudou com bolsa de estudo? Gente, acabou. Gabarito da nossa questão alternativa C, né? Porque ele estudou com a bolsa de estudos, a gente viu lá que ele ganhou uma bolsa. Se ele ganhou uma bolsa de estudos, beleza? Se ele ganhou uma bolsa de estudos, é porque ele estudou com a bolsa de estudos, tá? Então, note que isso aqui nem é uma questão de interpretação, é uma questão em que você vai ao texto e faz um cara crachar. Né? Estudou com bolsa de estudos? Sim, estudou com bolsa de estudos porque ele ganhou a bolsa de estudos. É exatamente o que ele está dizendo aqui, ó, na parte do texto em que a gente marcou aqui, ó. Vamos só colocar aqui, ó. Ele ganhou uma bolsa de estudos no Instituto Nacional para Jovens Cegos, em Paris, um colégio interno fundado por Valentin Haüy. Vamos ver, tá? Então eu já tenho aqui o gabarito da minha questão, professor? Tenho, né? Aí eu vou só confirmar com vocês aqui essas outras 2 alternativas. Ó, dava aulas quando atingiu a maioridade para complementar a renda, morreu aos 43 anos em 1854? Não sei, vamos ver. Ó. Ele fala, ó, além do currículo normal, Haüy, aí ele já está falando do cara que construiu a escola aqui, ó, Haüy, né? Introduzir um sistema especial de alfabetização no qual letras de forma impressas em relevos, vamos ver aqui, ó. Introduzir um sistema especial de alfabetização no qual letras de forma impressa em relevo, né? Isso aqui é letras de forma, tá? Letras de forma impressas em relevo, em papelão, eram reconhecidas pelos contornos. Desde o início do curso, Braille destacou-se como o melhor aluno da turma e logo começou a ajudar os colegas. Em 1821, aos 12 anos, ele conheceu o método inventado pouco antes por Charles Barbier de la Serre, oficial do Exército. Aí ele fala aqui, ó, que ele começou, ó, ele era o melhor aluno e começou a ajudar os alunos. O método Barbier, também chamado de escrita noturna, era um código de pontos e traços em relevos, impressos também em papelão.
destinava-se a enviar ordens cifradas a sentinelas em postos avançados. Estes decodificariam a mensagem até no escuro. Mas como a ideia não pegou na tropa, Barbier adaptou o método para a leitura de cegos, com o nome de grafia sonora. O sistema permitia a comunicação entre cegos, pois com ele era possível escrever algo que o método Raui não possibilitava. O de Barbier era fonético, registrava sons e não letras. Dessa forma, as palavras não podiam ser soletradas. Além disso, o fato de um grande número de sinais ser usados para uma única palavra tornava o sistema muito complicado. Apesar dos inconvenientes, foi adotado como método auxiliar por Raui. Aí beleza, ó, ele vem falando aqui, ó, a gente já tem um gabarito da nossa questão, vamos só ver se a gente consegue pegar um ponto mais direto aqui para a gente eliminar, para a gente ver onde estão os erros aqui dessas outras questões. Ó, olha essa parte aqui. Ó. Louis Braille morreu de tuberculose em 1852, com apenas 43 anos. Temia que seu método desaparecesse com ele, mas finalmente, em 1854, foi oficializado pelo governo francês. Vamos ver lá o que ele está falando? Ele faleceu aos 43 anos, em 1854. Ó, gente, olha o erro dessa questão. Ele faleceu em 1852. Em 1854, o método dele foi oficializado. Olha só o que a questão fez aqui. Trocou, ó. Falou que ele faleceu em 1854. Na verdade, não. Ele faleceu em 1852. Tá bom? Beleza, então a gente tem um erro dessa questão aqui, ó. Dava aulas quando atingiu a maioridade? Vamos ver se aqui ele fala alguma coisa. Ó. Vamos ver aqui. Só fazendo uma leitura dinâmica aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Pesquisando a fundo a grafia sonora, Braille percebeu suas limitações e pôs-se a aperfeiçoá-la. Em 1824, aí ele fala assim, ó. Em 1824, isso aqui é uma vírgula, tá? Tá aparecendo um ponto, ó. Seu método estava pronto. Primeiro eliminou os traços para evitar erros de leitura. Em seguida, criou uma célula de 6 pontos, divididos em 2 colunas de 3 pontos cada, que podem ser combinados de 63 maneiras diferentes. Em 1826, aos 17 anos, ainda estudante, Braille começou a dar aulas. Ó, pessoal, ele falou aqui, ó, achei aqui, ó, vamos lá. Ele fala assim, ó, começou a dar aulas quando atingiu a maioridade? Não, gente, é porque ele tinha 17 anos. Beleza? Tá? Então, na verdade, achamos aqui todos os erros e a gente confirma que, de fato, o gabarito dessa questão aqui é a alternativa C de casa. Tá bom? Beleza? Galera, espero que tenha ficado claro aqui as minhas explicações, tá? Separei uma quantidade aqui de questões, algumas no nível até muito além do que você vai encontrar na sua prova, exatamente para a gente criar um contexto aqui para eu fazer uma revisão com vocês dos principais pontos aí do nosso programa de língua portuguesa, né? Daqueles tópicos ali que compõem a matéria de língua portuguesa. Fizemos também uma questão de redação oficial aqui, a gente aproveitou para a gente falar sobre vários pontos ali da nova edição do Manual de Redação da Presidência da República, perfeito? Vale muito a pena, né, falando aqui especificamente em relação ao Manual de Redação, gente, que vocês deem uma lida também no decreto 9758, tá? Que foi um decreto expedido pelo presidente anterior, né, presidente Bolsonaro, que ele mudou aquelas formas de tratamento ali, né? Ele aboliu todas as formas de tratamento e colocou só senhor como a forma de tratamento oficial. Pode ser que a banca cobre, professor, a literalidade do decreto? Pode, né? E aí, acabou esse negócio de excelentíssimo senhor e etc., é só o decreto, né? Só que o decreto do então presidente Bolsonaro não alterou a literalidade do manual de redação, beleza? Então a gente tem que tomar cuidado com esses pequenos detalhes. É claro que nesse contexto aqui de revisão a gente não conseguiu descer em tantas minúcias, mas eu acho que vale a pena você anotar aí para você dar uma lida no decreto 9758, tá? Antes da sua prova. O decreto curtinho ali, né, trouxe poucas inovações e a mais importante delas é a alteração dessas formas de tratamento, tá? Porque no manual de redação eu tenho uma tabela lá com várias formas de tratamento, né? A depender do cargo ocupado pela autoridade que vai receber o documento, você tem uma forma de tratamento específico ali para você empregar em expedientes encaminhados a essas autoridades. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque no geral a banca cobra a literalidade do manual. Mas nesse caso a gente tem um decreto aqui que está válido ainda, não foi revogado e pode aparecer
né, na questão aí, em alguma questão de prova do concurso da PM. Tomem cuidado com isso, tudo bem? Espero que esse nosso esquema aqui todo tenha servido para você mapear suas dificuldades, que você pegue aqui as questões, né, as teorias que caíram nessas questões nas quais você sentiu um pouco mais de dificuldade aqui, para você aproveitar esse tempo até a sua prova para fazer uma boa revisão, tá bom? Então é isso, pessoal, me despeço aqui, bons estudos, fiquem com Deus, tá? Revisem, utilizem isso aqui como um pontapé para você radiografar aqui as suas possíveis dificuldades, para você correr atrás do prejuízo, perdão, antes da sua prova, tá bom? Beijão, valeu, fiquem com Deus, até mais.